Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. É com muita alegria que nós acolhemos você aqui nos nossos estúdios do Santo Flow, diretamente do Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro e no oferecimento do Hello, o aplicativo católico número 1 do mundo. Senta nessa mesa porque hoje nós temos um episódio, pode-se dizer... Como é que eu posso dizer? Muito mais do que especial. Quase catedrático. Gostou, mano, desse nome? É nome chique, né? Catedrático é uma coisa chique. É uma coisa muito, sei lá. Mas olha, vou explicar para você. Antes disso, vai mandando esse episódio para todo mundo, já vai deixando aí o teu like. Estamos começando aí também no oferecimento de todos os nossos parceiros aqui do Santo Flow, que eu vou falar durante a nossa caminhada. Tá tudo pronto em relação aos parceiros, né, meu amor? Tudo maravilhoso por aí, né? Ó, ela tá dormindo. Acorda! Vamos com tudo! A cara dela! Gente, deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje. E é com muita alegria que nós acolhemos hoje aqui no Santo Flow. Ele que é doutor em Sociologia Política, é pós-doutor, tá certo? Em Teologia, também graduado em Filosofia. Eu não tenho dúvidas. Hoje, uma das maiores autoridades no Brasil quando se fala de Bento XVI, de Ratzinger. Além de ter publicado e facilitado para que os livros do Papa Bento XVI chegassem até o Brasil, ele também publicou vários livros sobre o Papa Bento XVI. Se você colocar o nome dele na internet, simplesmente você vai ver uma fotinha bem simples, ele com os filhos e o Papa Bento XVI sentado num banco de cimento, batendo papo. Gente, além disso, está preparando a maior obra já vista sobre o Papa Bento XVI. Se trata de um dicionário Ratzinger, de média de 800 páginas, que será publicado aí no mínimo em 4, 5 idiomas. E, nossa, se eu fosse falar tudo aqui, eu ia passar o dia inteiro, mas é com muita alegria que nós acolhemos hoje aqui professor doutor, pós-doutor, nossa, isso é muito chique, é catedrático, não é? Rude de Assunção. Seja bem-vindo ao nosso Santo Flow, que alegria. Guto, muito obrigado. Acertei direitinho? Meu Deus do céu, e com toda essa generosidade, com todo esse incenso, pompa e circunstância, né? Eu fui acolhido de forma tão solene. Obrigado. Minha saudação a todos que nos acompanham. A Zulene também, né? Que tá aí, filho, já tivemos uma conversa sobre... Você viu tudo ali? Ela contou o quê? Muita coisa? Não, já sei de tudo, né? Já sabe de tudo? Nós temos coisas em comum, né? Ah, é? É o Ceará. É, mas você é natural de lá, não? Não, eu sou um catarinense certo. Da Gema. Mas deu aula numa terra fria, Quixadá. Eu morei em Quixadá há 4 anos. É quente, é quente. Não é, não? É muito quente, como o Ceará é quente, mas para mim, pelo menos a minha experiência como um catarinense que... Não foi uma das piores. Não, porque em Santa Catarina o clima é muito variável. Então, quando é quente, úmido, é aquela coisa incômoda. No Ceará o tempo é estável. Sim. Então, eu gosto muito do calor cearense, curiosamente. O problema é que todo dia é calor, né? Sim. Mas o calor em si nunca foi um obstáculo para mim. Então, não, eu quero aqui aproveitar. O povo da Diocese do Crato, né, que vocês conhecem tão bem. É o que eu ia falar. Eu quero aproveitar e dar os créditos aqui ao seminarista Francisco da Paz, que é o nosso filho espiritual e tudo, e que sempre falou de você, e o Adolfo também, que sempre falou dele. Gosta de pedir um livro, esse Adolfo. De vez em quando manda uma mensagem. Até hoje? Tá lá longe ou na outra ponta do país. Mas pede, mas chora, mas tem um coração maravilhoso. E antes do Santo Flow, eles já falavam de você e tudo. Eu não sei se por conta da minha ligação com o Dom Henrique, e ali ele falava, olha, o professor Rude e tal, você precisa conhecer e tal. E, de certa forma, a gente nunca tinha se encontrado. E eu estou muito feliz em você estar aqui, também como um grande, não só admirador e assim, de Bento XVI, né? Aprendi a mergulhar por conta também o quanto que Dom Henrique estudava Bento XVI e era muito próximo. E eu cheguei a ver alguns textos que era meio que da biblioteca dele particular, que ele estudava assim de forma
recorrente de Bento XVI e tudo. Dom Henrique tem um grande mérito, dentre tantos, em relação a Bento XVI. Talvez ele tenha sido o primeiro a colocar na internet conteúdos de forma mais ou menos sistemática sobre Bento XVI, porque era o site do Padre Henrique. padrehenrique.com.br. Eu me lembro, quando eu era seminarista, eu acompanhava o site dele. Começou em 2011. Isso, exato. Isso. E eu comecei a acompanhar, e tanto que no dia que ele foi nomeado bispo, eu acompanhei na rádio a entrevista que ele deu por conta da nomeação. Sim. Então, eu não o conhecia, mas acompanhava e via que era no Brasil, alguém que fazia isso de forma sistemática, tinha que ter uma coragem, né? Porque um padre que mostrava tão abertamente o seu apreço por Bento XVI não era algo tão comum como é hoje, né? Nos idos lá dos anos 2000 e alguma coisa. Então, eu tinha um apreço e acompanhava. Então, eu fiquei felicíssimo com a nomeação episcopal dele. Então, ele tem um papel, porque eu acho que, em termos de internet, foi o primeiro em terras brasileiras que conseguiu... E ele foi nomeado por Bento, né? Sim. Foi nomeado. Me lembro Nomeado auxiliar, bispo auxiliar de Acúfida. Não é? Foi nomeado por Bento XVI. Então, você é natural da cidade de... Gravatal. Gravatal? É uma cidade de águas termais enorme, tem 12 mil habitantes. Olha que maravilha. 13, talvez. Não, a cidade, acho que... No Pernambuco, você sabe que tem Gravatá. Sim, tem né? Gravatá, Gravataí, eu acho que... Gravataí, eu acho que já Rio Grande do Sul. é Rio Grande do Sul, isso mesmo. E a minha é Gravatal. Então você é natural dali. Sim. Das cidades que tem uma projeção maior... Tubarão, Criciúma, por causa do time de futebol, né? Ah, entendi. Criciúma da cidade onde eu moro, que é Tubarão, que é a sede da diocese, que é a diocese onde temos a beata Albertina Berkenbrock. Isso. É da minha diocese. É a diocese de Tubarão. Ah, é? Sim, Albertina, que ela, na verdade... É de uma cidadela, de um vilarejo chamado São Luís, que acho que hoje faz parte da paróquia de Maruí ou de Vargem do Cedro. É um vilarejo de colonização alemã. Quem viaja por ali tem a oportunidade de, se tiver um carro ali, tranquilamente, de tocar ali. Servo de Deus Padre Léo, Beata Albertina... Madre Paulina. Antes de chegar na... E eu acho que ainda tem outro ali, que é em Florianópolis, o servo de Deus, o promotor de justiça. Sim. Como que é o nome dele, rapaz? Ixi, agora nós não vamos lembrar. Me fugiu, sim. Tem. Não tem? Na arquidiocese. Na arquidiocese tem lá o servo de Deus, não é o Guido Schaff, é o sufista. É o outro lá. Sim, me fugiu o nome, mas é na arquidiocese. Não é? Que é no santuário lá, eu acho, do Coração de Jesus, eu acho. Que eu fui lá também, tive a oportunidade de conhecer. Então ali a pessoa consegue tem passear. Outro. Em Jaraguá do Sul tem um padre deuniano que abriu o processo de canonização, Aloysio Boing. Olha só que coisa. É deuniano. Eu conheci na época de seminário, tem fotos com ele e tudo. Então ali tem realmente um roteiro muito... Além de ser um roteiro belo, que ali você está perto ali, você pode passar em Nova Trento, tem muitas vinícolas em muitos lugares e aquela coisa toda. Depois a minha cidade de Tubarão, se você... É 150 quilômetros de Florianópolis. Isso. Dali você consegue ir para a Serra do Rio do Rastro, então você vai para Lages, São Joaquim. Uma região muito boa para passear e para rezar, não é, amor? Sim, uma terra bonita. Comprar roupa em Brusque. Morei lá 3 anos. Olha só. Visitar o Beto Carreiro. A gente passou na entrada do Beto Carreiro. E a minha esposa disse: meu sonho é ir do Beto Carreiro. Passou só na frente. Não, para ver o Beto Carreiro fazer o chicote. Né? Meio tarde agora. Agora talvez. No máximo numa missa, né? A intenção dele. Ela não sabia que o Beto Carreiro já está com Nosso Senhor. Ela não sabia. O padre, coitado, o padre Elton olhou assim: desculpa, eu não vou poder atender o seu pedido, porque não vai ter jeito. Mas tudo bem, essa parte a gente pula, não é, meu amor? Mas é realmente bem especial. Você sempre foi de igreja, desde pequenininho? Como que é a vida? É curioso, eu devo a minha pertença à igreja, além da graça divina, claro, a um tio meu chamado Luiz Gonzaga, tio Dal. Olha. Que todo mundo conhecia por Assunção, que é o sobrenome da família, mas no fim das contas ele se apropriou, virou o único Assunção da cidade. Meu pai já faleceu, minha mãe ainda é viva. Meus pais nunca foram muito de igreja assim no início. Quando eu fui para o seminário, depois de muito tempo, meu pai começou a participar, mas só começou a participar muito efetivamente quando teve um problema de saúde, infartou, daí mudou de perspectiva e morreu já assim na graça, participando.
Mas meu pai não ia à missa. Eu sempre digo, meu pai ia à missa no único dia que não tem missa, que é a Sexta-feira Santa. Ele ia É, no ele dia que não ia, tinha missa. e quando muito, às vezes, depois de um tempo, ele ia na procissão do Senhor Morto. Então, eu não ia nem a uma liturgia propriamente dita. Sim. Daí eu fui por causa do meu tio. Meu tio conduzia as novenas de Natal e ele tinha sido seminarista no passado, era muito fervoroso. Depois teve uma história muito particular que eu posso contar, porque a história do meu tio vale a pena ouvir. Legal. E daí também eu encontrei, daí quando me convidaram para ser duas coisas, ou anjinho numa apresentação Coração de Nossa Senhora, ou Você coroinha. tinha cara de anjinho Não, mesmo. daí olha a minha sensação, eu tinha 6 anos, 7 anos, eu pensei assim, você é anjinho, que coisa ridícula. Ah! Eu 6, 7 anos com esse senso, né? Eu disse, Esse não, senso eu não vou já. com aquela roupinha, com aquelas asas. Daí disseram, não, mas você pode ser coroinha. Eu disse, Coroinha. é razoável. É. Daí me encantei e passei a morar praticamente dentro da igreja. Meu pai não deixava no início, né? Ele controlava. Mas com a influência do meu tio, que foi meu primeiro catequista também, embora eu não tenha feito a catequese de primeira comunhão, porque me passaram, vamos dizer assim, né, já. E havia irmãs espanholas na minha cidade, carmelitas missionárias teresianas. Olha. A maior parte era de espanholas e tinha uma ou duas brasileiras. Ali também isso me aproximou da cultura espanhola, da língua. Isso foi muito determinante para mim. E meu tio e essas freiras foram, assim, os fatores essenciais para que eu tivesse uma vida Sim. religiosa, católica. A paróquia, o pároco era um senhor, já tinha uma certa idade, então um pároco muito normal, nunca foi um incentivador, claro, mas assim, viram que eu gostava de fazer as coisas, me davam um espaço, me davam a chave da igreja, eu cuidava da sacristia. Então eu tive uma história muito normal, de um coroinha muito, muito ativo. Me deram espaço, me deram confiança, então com 7, 8 anos eu já abri a igreja, tocava o sino. E entrou muito cedo pro seminário, você falava aqui, né? Então essas freiras descobriram que eu queria ser padre e começaram a me encaminhar, assim, para estágios. Daí, como eu era muito jovem, com 10 anos me levaram para um estágio no seminário de Orleans, que é uma cidade próxima da minha, assim, de colonização italiana. E com 10 anos eu fiz meu primeiro estágio. Eu lembro que eu sentei na frente da capela e chorei copiosamente, saudade de casa, mas a gente tinha 10 anos. 10 anos? A irmã me pegou, me levou, me colocou num ônibus, eu mal tinha saído da minha cidade, ela me jogou, me levou lá, me entregou no seminário, pegou um ônibus e foi embora. Mas ela foi comigo. Daqui foi um impacto assim, mas eu disse, não, é aqui que eu quero estar. E daí 2 anos depois eu entrei no seminário. Eu entrei com 12, fiz 13 dentro do seminário. Caramba. Com 12 anos eu estava e era um seminário de um quarto só. Porque, assim, na verdade, assim, é um seminário de estrutura antiga, hoje não é mais seminário porque fechou, falta de vocações, tudo. É um colégio. E o quarto era um só, para todo mundo. Era tipo um grande salão, assim, éramos mais Várias de 30, camas. uma do lado da outra. Era uma cama e um bidê velho, uma cama e um bidê velho. Como se a gente assistisse aqueles filmes de... Como chama? Não é conservatório, não. É... Internato. Internato. É, exato, Todo exato. mundo num quarto só, belichinha ou no tal, não sei o quê. Não tinha roupeiro, tinha guarda-roupa, né? Tinha a gente chamava de caselas. Era como se fosse uma grande prateleira que tinha uns nichos assim. Você colocava a sua roupa ali, ou uma roupinha de cama. Não tinha porta, era uma cortina, tinha que subir uma escada. O teto era uma coisa verde escura, as lâmpadas eram aquelas coisas de Natal coloridas. Tudo assim muito, muito pobre, muito primário. E eu me lembro até hoje, eu tenho essa imagem viva da minha primeira noite com 12 anos, olhando para aquele teto longe de casa. Com 30 adolescentes, outros adolescentes, né? Nossa. No frio ali, se fizer frio. Ali. Faz Orleans frio? é perto da serra. Perto da serra. Nossa. E tinha o irmão Geraldo Boff. Irmão Geraldo Boff, com 2 Fs. Ele era um homem enorme. A gente dizia que ele parecia um urso. Ele era enorme. Antes das 6 da manhã, Eu tô imaginando a cena. ele era enorme. E nós assim, né, guris jovens. Chegava às 6 horas da manhã no inverno. Ele mandava a gente abrir uma persiana, uma janela, que era praticamente do meu tamanho, dessa largura. Você abria a janela, a neblina entrava assim, densa. Nossa. Nessa cidade, nos primeiros anos, hoje talvez já mudou, mas 10 horas da manhã que começava a dissipar a neblina, você conseguia ver as pessoas no pátio, do frio que era. Tanto que a minha sinusite, a minha saúde não melhorou muito naqueles anos, né? E a gente sofria. Era muito, muito frio. No inverno, e a gente trabalhava na roça muito, né? E quanto tempo você passou no seminário? 10 anos. 2 anos Josefinos de Murialdo. O fundador, Leonardo Murialdo, é um contemporâneo de Dom Bosco. Certo. Ele também era de Turim, tudo. Sim. Então, são congregações muito parecidas, né? Carisma com jovens, educação, escola.
E 8 anos eu passei no seminário diocesano, minha diocese de Tubarão. Daí passei por várias cidades. Né? Tubarão, você foi São diocesano Lugero, também. Tubarão, São Lugero, Brusque, daí fiz pastoral em Balneário Camboriú, onde você esteve, Sim. Blumenau. Um abraço para todo mundo lá da Arte Sacro. Tudo bem. Ah, eu vi a Arte Sacro nos seus inícios, né? Porque eu fazia pastoral lá, né? Fazia, verdade. E depois fui como formador no seminário da minha diocese, no último ano, antes da teologia. E o que foi determinante para você dizer, olha, não é para ser padre mesmo? Eu sempre digo que são as reuniões. Todo mundo pergunta assim, você dá... Não, hoje não perguntam mais, porque faz tempo que eu saí do seminário, saí em 2006. Por que você saiu do seminário? Eu sempre digo por causa das reuniões. Não foi por causa do celibato? Não, o celibato foi um fator colateral, eu diria, Sim. porque não era a preocupação central. Claro que já havia esse discernimento sobre o celibato, mas eu já comecei a perceber... Bento XVI me ajudou a sair do seminário, sempre digo. Tem um livro dele chamado Sal da Terra. Eu comecei a entrar numa crise, não escondo, no meu último ano de seminário eu fui mandado para o seminário ser formador, e ser formador nos nossos tempos não é exatamente a coisa mais fácil do mundo. A situação que o seminário vivia era uma situação muito crítica, depois algumas coisas pioraram, vamos dizer assim, né? Eu tentei cumprir muito bem meu papel, e ali eu conheci a que hoje é minha esposa, né? E daí ela colocou claro, no meu coração, né? Eu disse, não, eu posso tomar um outro... Vivi 10 anos no seminário. Até 2005, de vento em popa, sempre fui muito feliz, muito realizado. Daí naquele ano de 2006 as coisas começaram... Porque quando você está estudando, e como é a minha vocação, o estudo, então tudo isso me ocupava o espírito. Daí quando eu fui jogado num seminário para cuidar de um monte de adolescente, um mais problemático que o outro, muitos bons, mas muitos não tão excelentes, com os desafios próprios daquela época. Daí eu comecei a me questionar. Daí encontrei a minha futura esposa, comecei a me questionar. E daí quando eu li no Sal da Terra, que o Petazeva perguntou bem dizer para o Ratzinger se ele teve alguma crise vocacional. E ele disse que teve as dúvidas, como todo mundo teve, e uma das suas dúvidas foi que não bastava gostar de teologia para se... Ele assim... Será que eu tenho vocação para ser pároco? Porque ele sempre gostou de estudar. Então, assim, a lide pastoral é complicada. E a segunda questão, que foi um discernimento que ele se colocou, é que não basta gostar de teologia para ser padre. Sempre digo, o dia que eu li não basta gostar de teologia para ser padre, eu comecei a sair do seminário. Tá. Porque daí eu fiz esse discernimento. Porque nós ainda temos uma cultura muito clericalizada para a teologia. Parece que teologia é coisa de padre. Então, eu gosto de teologia porque vai ser padre. Mas hoje nós temos tantos teólogos leigos, né? Então, aquilo me ajudou muito. E foi um longo discernimento. Foi um discernimento doloroso, difícil, que durou praticamente 2 anos e meio, 3 anos. Eu digo que o discernimento foi graça divina. O estereótipo ou a visão à frente que as pessoas fazem da pessoa no seminário, ela torna, às vezes, esse processo ainda mais sofrível, não é? Assim, ou no seu caso foi diferente? No sentido que todo mundo esperava, mas o Rude já estava com cara de padre. Não, diziam que ia ser bispo. nem sempre num tom positivo. Porque havia uma cultura, mas essa afirmação nem era sempre positiva. Sim. Porque achavam que... Havia à época uma cultura de que quem gosta de estudar é porque era carreirista. Era uma mentalidade assim, você tem que ser padre para lide pastoral. Não, com esse currículo aqui ia ser bispo com certeza, né? Se fosse padre, né? Não, assim, hoje grande possibilidade. Não, hoje eu acho que eu percebo que o perfil é outro. Hoje, por exemplo, houve um tempo de fato que pessoas que eram mandadas estudar fora, já trabalhavam na estava com o pé formação, na cova. havia essa cultura de que estudou, fez um mestrado, um doutorado e foi formador de seminário, então esse vai ser bispo. Hoje, nitidamente, o perfil não é mais esse de episcopado. Também porque os perfis vão mutando com o tempo. Mas eu sofri um pouco isso, essa herança de uma geração que achava que quem gostava de estudar podia ter interesses em carreira. Eu queria ser professor, então depois eu descobri que querer ser professor de teologia tinha de querer ser padre. Aí eu volto à minha resposta inicial. Por que eu não fui padre? Por causa da reunião. Brincando, é o meu jeito de dizer
que quando você vive para pesquisa, você não tem tanta vocação burocrática. Entendi. Hoje o padre, e eu admiro os padres que têm essa vocação assim, ao mesmo ser pastores, missa, atender o povo, tem toda uma estrutura que vai ficando cada vez mais pesada. Então, às vezes, vocês falaram, o padre tal está construindo uma imagem não sei quantos metros, porque tem que fazer não sei o quê. Eu não tenho vocação para nada disso. Eu sempre digo, na minha casa, assim, Deus me abençoou com uma mulher muito prática. Então, eu tenho senso prático para organizar as coisas, mas eu não tenho habilidade prática. Sim. Então, por exemplo, na minha casa, minha mulher que conserta as coisas. Quando nós escolhemos a lista de presentes, eu escolhi as panelas e elas as ferramentas. Porque eu gosto de cozinhar e ela gosta de coisa prática. Então, ela troca as coisas, ela monta, ela conserta a televisão, ela conserta a geladeira, a máquina de lavar. Se depender de mim, tudo fica quebrado em casa. Porque eu vivo no meu mundo, ou eu troquei uma lâmpada, ela bateu uma foto. Olha só. Então, assim, eu sempre brinco assim que, nesse sentido, eu vejo que hoje nós temos uma instituição, a igreja, cada vez mais burocrática, os bispos padecem muito desse aspecto, que há uma estrutura para manter que não é fácil, contas, contabilidades. Então, eu pensei, na minha vida, eu gosto do trabalho pastoral, mas eu gosto de ensinar, eu gosto de estudar para ensinar. Essa é a minha vocação. E qualquer coisa que me tire disso vai me sugar. E eu vi a sua entrevista com o Dom Fernando Figueiredo, e ele disse que recusou várias vezes o episcopado, por um motivo, porque ele é professor. Lembra? Ele falou muito, eu gosto de dar aula. Depois, claro, o Papa deu o argumento dele lá, né? Mas isso é um dos motivos para você ser eleito bispo. Mas, de fato, quem tem uma vocação professoral genuína, por exemplo, o ministério, e sobretudo depois o episcopado, né? É algo que tira você desse trilho. Então, tem que ter uma renúncia muito grande. E aí eu vim em Bento XVI. Imagina, Bento XVI estava no auge da sua carreira, foi nomeado bispo. Você acha que aquilo ali para ele foi uma recompensa? Não é. Aquilo é desprendimento, aquilo tem dor. Tanto que ele continuou como teólogo depois, né, escrevendo, porque é uma vocação que brota. Não tem jeito, você não consegue renunciar a isso. Mas no meu caso, foi determinante. Então, a burocracia, assim, hoje, esse modo de vida que o sacerdócio tem que ter, né, e o fato da docência, que para mim sempre foi essencial. Você recorda a primeira faísca que chegou na sua vida sobre Bento XVI? Sim, perfeitamente. Quando eu estava no seminário. Quando eu estava no seminário, então assim, com todo respeito à vida que eu tive no seminário, agradeço tremendamente, mas o meu seminário tinha algumas particularidades. Então, havia uma cultura de trabalho, então no Sul era muito isso, né? Ia para roça mesmo? De roça. Manhã inteira, tarde inteira, como que era? Depende do lugar, né? Por causa do calor, mas assim, por exemplo, no seminário de Orleans, o seminário era um pequeno feudo. Então, assim, tinha roça de feijão, de milho. E seminarista vai para lá. Tanto que 90% dos seminaristas vinham da roça. Então, não tinha nenhuma transição. Porque eu trabalhava com porco, com galinha e com fumo em casa, feijão. Ia no seminário, trabalhava com feijão, porco, galinha. A diferença era que tinha um lugar para rezar junto, a missa. E morava todo mundo no mesmo quarto, no fim das contas. Então, eu nasci na roça. Eu trabalhei na roça com os meus pais, mas nunca tive vocação para isso, nitidamente, né? Então, quando eu vou para o seminário, eu me dou conta disso. Eu me dou conta que nós, por muito tempo, temos essa cultura agrícola. No seminário, eu percebo que as minhas inclinações vão sendo outras. Então, ali eu percebo que a minha vocação vai se desenhando numa outra direção. Mas qual é a direção da pergunta mesmo, só para revisar, que você fez? A primeira faísca sobre Bento XVI. Sobre Bento XVI. Então, nessa cultura do estudo, eu sempre me esquivava desse universo. Então, eu tinha o meu mundo do estudo. Um dia morreu um padre, jogaram umas revistas no seminário para a biblioteca. E eu olhei, tinha uma revista chamada 30 Dias da Igreja no Mundo. Então, eu não participava do futebol, eu vou ler. Comecei a folhear. Eu tinha 15 anos, 15 para 16. Aparece ali um cardeal chamado Ratzinger, que começou a me dar muito problema. Porque eu comecei a ler o cardeal e isso começou a chocar com a minha cultura local. Sim. Porque o modo de viver a liturgia, por isso que eu digo, falando um pouco desse desenho de seminário, a gente vem desse ambiente agrícola, esse ambiente ainda tinha... O pessoal gostava muito de futebol, eu nunca gostei muito de futebol. Então,
tinha uma cultura assim, muito aberta, muito tranquila, mas estava longe de ser um seminário tradicional, Sim, centrado sim. na piedade, centrado no estudo. Então, a Uma prioridade não era liturgia essa. mais... Era uma liturgia um pouco mais tranquila, assim, não era uma liturgia ao pé da letra, como missal. E daí, quando eu começo a estudar Ratzinger, eu percebo que o que ele ensinava contrastava com o que eu via ou vivia. E daí aquilo começou a me fascinar, porque eu sempre digo, o que ele dizia me convenceu porque era verdade. Então, não era porque ele era cardeal, porque não sei o quê, ele me convenceu pela força intrínseca da verdade. Eu comecei a beber daquela fonte, procurar revista, procurar coisas sobre ele, e isso era 1999. Caramba. Então, ele foi eleito em 2005, então tem uma trajetória. Então, eu fui me familiarizando, lendo muito, e isso foi pagando o seu preço, porque naquela época ele não era uma pessoa querida. Até hoje não sei se é por muitos, né? Mas pense que ele era um pouco herdeiro, tinha aquela imagem dele meio de inquisidor por causa do tratamento da teologia da libertação. Então eu já era um rapaz que gostava de estudar, estava um pouco fora dessa cultura um pouco local do seminário, mas sempre me dei bem, vivi bem no seminário, não estou reclamando. Mas foi ali a primeira vez que eu vi. A revista 30 Dias, uma revista italiana editada no Brasil, que trazia trechos das obras dele, dos seus discursos. Tanto que eu coletei tudo isso depois e publiquei numa coletânea chamada Ser Cristão na Era Neopagã, que é a minha primeira coletânea de textos dele. Meio que um tributo a essa revista também, que hoje não é mais editada, né? Desde 2012. Vamos situar o pessoal dos livros que você ajudou a publicar no Brasil, de Bento XVI. Você consegue citar, mais ou menos, de cabeça? Claro. Dele, vamos dizer assim, que eu promovi, né, diretamente. Eu ajudei, eu de alguma forma contribuí, né, para que se colocasse em movimento a publicação das obras completas. Eu fui à CNBB, apresentei um projeto, depois, claro, que localmente lá figuras dentro da própria CNBB colocaram isso em curso, então, de alguma forma, eu ajudei a colocar esse impulso de movimento. Obras de editoras, coisas que a Paulus publicou, coletâneas de texto dele, tem o meu nome na capa, da coleção Fides Quaerens. A editora Molokai publicou algumas coisas dele, tudo por sugestão minha, Escatologia, Deus e o Mundo, tanto que agora já está... O homiliário, por exemplo, de Bento XVI, eu organizei todas as homilias de Bento XVI para todos os anos, para os 3 anos litúrgicos, ABC e festas de solenidade. Mas você traduzia, não? Não, isso eu organizei. Tudo eu sistematizei e criei um homiliário, em 4 volumes, tem quase 3.000 páginas. Certo, mas alguém traduziu. Isso já, esse homiliário que já está os textos estão no site do Vaticano. Ah, certo, entendi. Aí eu fiz trabalho de revisão, tudo, Sim. Corrigindo omissões, essas coisas todas. Então, essas são... Agora eu editei pelo meu apostolado o Relatório sobre a Fé, um livro que ele fez com aquele jornalista e apologeta italiano Vittorio Messori. Editamos agora um dos primeiros textos dele como teólogo, O Deus da Fé e o Deus dos Filósofos. E vai sair agora em março, Olhar para o Traspassado em Busca de uma Cristologia Espiritual, que daí esse eu editei diretamente, né? E tem outras coisas menores, tem essa coleção, como eu disse, Ser Cristão na Era Neopagã, eu quando imaginei, vamos fazer um livro, acabou virando 3, então... E muitas outras coisas que vão aparecendo, que eu vou sugerindo, que eu vou trazendo. Então, de alguma forma, o que foi publicado sobre Bento XVI nos últimos tempos, se não tem a minha assinatura explícita, tem algum tipo de indicação, de trabalho de bastidor, porque é tudo muito lento, é muito complicado, né? Sim. O mundo editorial. E que você publicou seu mesmo, nós podemos aqui trazer, já de cara aqui, o Sacrifício da Palavra. O primeiro. Que é a liturgia da missa segundo Bento XVI. Mas por que segundo Bento XVI? É porque assim, preciso te situar. Quando eu escrevi esse livro, eu estava fazendo minha tese de doutorado. Certo. E daí eu comecei a dar formação na minha paróquia sobre a liturgia da missa. Há muitos anos eu faço apostolado litúrgico e eu coloquei como prioridade explicar os ritos da missa. Certo. Do sinal da cruz inicial à bênção final. Então eu pego os textos da missa e eu explico a teologia de cada um dos textos. Tudo. Certo. Palavra por palavra. Eu posso fazer isso de memória, porque há tanto tempo eu faço isso. Daí um dia na minha paróquia, Gravatal, eu fui explicar e eu lembro que eu peguei um trecho de uma homilia de Bento XVI no qual ele explicava o Glória e no outro ele explicava o Santo. Daí eu lembro que eu olhei para o slide e veio assim... Daí, sabe,
vem aquela enxurrada de informações. Como eu leio há muito tempo Ben 16, naquela hora eu me dei conta, não, mas ele não explica só o glória. Ele explica o sinal da cruz, ele explica uma parte da oração eucarística, ele explica o evangelho, ele explica não sei o quê. Então eu disse assim, e se eu começar a coletar trechos da obra dele, nos quais ele explica parte da missa? Sinal da cruz, a saudação à graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o glória, o ato penitencial, o Kyrie, o evangelho, as partes da oração eucarística. Daí fui montando, daí eu fui para a Espanha fazer parte do meu doutorado, e lá, enquanto eu pesquisava para a minha tese de doutorado sociológica, eu comecei a fazer fichamentos só de explicações dele da missa. Porque ele, como teólogo, ele sempre mobilizou a liturgia para fazer teologia. Sim. Então, às vezes, ele estava falando de um tema e ele usava uma parte da liturgia da missa. Quando eu percebi, ele tinha explicado toda a missa. Olha só. Ao redor da teologia dele. Então, eu consegui escrever um livro do sinal da cruz à bênção final, no qual ele explicou a missa. Caramba. Daí eu ordenei isso e fui explicando, fui encadeando, fui explicando o que ele estava querendo dizer com isso. Daí peguei os textos da liturgia da missa e fui explicando. Hoje já está publicado em espanhol, por exemplo, como La Missa segundo Benedicto XVI. Esse é o primeiro. Sim. Depois vem minha tese de doutorado, que é Ben 16, a Igreja Católica e o Espírito da Modernidade. Uma análise da visão do Papa Teólogo sobre o mundo de hoje. Nossa, esse aqui deve ser... Esse é o trabalho assim... mais denso, né? Uhum. E daí tem outros que são obras coletivas, por exemplo, Primado do Amor e da Verdade, que é uma obra com diversos autores do Brasil e do exterior. Daí saiu também em espanhol pela BAC. Agora saiu recentemente Ratzinger e os Filósofos, que eu organizei com um amigo meu do México, Alejandro Osada, e com aquela teóloga australiana que é Prêmio Ratzinger. Estávamos juntos, inclusive, no funeral Ben 16, Tracy Rowland. E já saiu também na Inglaterra. Então, são algumas das obras. Tem mais coisas esparsas, assim, nem vou lembrar. Por exemplo, eu organizei a coletânea da Paulus, das encíclicas dele, naquela coleçãozinha de documentos da igreja. Daí fiz um extenso estudo introdutório de 40 páginas, explicando todas as encíclicas, a relação entre elas. Então... Caramba. Tem outros... Muito trabalho, né? Eu fiquei interessado quando você disse, eu sei falar de cabeça cada parte da missa. Eu fiquei interessado. Eu acho que vale a pena a gente falar, assim, fazer um bate... Como é que chama? Uma coisa rápida, né, amor? Assim, se prepara aí, viu? Agora eu vou trazer uma lembrança aqui, uma presente... Isso, boa. Pode trazer. Por algum motivo, né, foi selecionada essa imagem para você, já que nós não temos imagens do José Ratzinger. Espero que não demore para isso acontecer. Estou que... trabalhando nisso. Isso. Nós trouxemos uma imagem de outro José. Eu sou devotíssimo do São José. Ai, que maravilha! O meu primeiro filho se chama Bento José. Olha, então acertamos na mosca. Que lindo! Olha, que maravilha! Olha, vou dizer uma coisa. Eu acredito que ali dentro deve ter umas 8 ou 10 imagens de Nossa Senhora de Fátima. E só tinha esse José e foi o que foi escolhido para você e do artesanato Costa para você levar para sua casa. Que lindo! Linda imagem, Muito obrigado. Pronto, o Bento José... Eu fui Josefino de Murialdo, né? Pois é, Josefino de Murialdo, Bento José, então... O nome é Congregação de São José. Então pode ter certeza que foi São José que escolheu ir com você para o Rio Grande do Sul agora. Santa Catarina. Santa Catarina, desculpa. Esse é o mal todo catarinense, é achar que é gaúcho. É o mal de todo catarinense. É o mal todo catarinense no Brasil, é você ser considerado gaúcho. Então, gaúchos, né? E tá aí, ó, o artesanato Costa com uma Linda. imagem dessa e todas essas que estão no estúdio aqui. O Carlo Acutis, o Beato Carlo Acutis, o São Miguel. Você pode ter uma imagem dessa. Eu só quero lembrar para você que você use o cupom GUTO10 na hora de você comprar as imagens e pedir na sua casa, porque você tem 10% de desconto. São imagens belíssimas. Está chegando aí agora... Todo esse tempo especial, tem uns crucifixos belíssimos que vão te ajudar na Semana Santa. E você pode pedir para você, para dar presente, fique à vontade. Então vai lá no Artesanato Costa, tá bom? E eu quero aproveitar também e convidar você a conhecer o aplicativo Hello.
O aplicativo Hello é muito interessante. Ele vai te ajudar a ter uma rotina de oração. Nesse tempo quaresmal está tendo aí o desafio Quaresma 2024, que é uma reflexão sobre as 7 últimas palavras de Jesus na cruz, na voz do Juliano Casarré, do Michel Teló, do Padre Marlon Múcio. É um aplicativo que te ajuda na formação, na espiritualidade. E uma coisa bem interessante, que além de músicas e tudo, ele vai te ajudar a ter uma rotina, ele vai te lembrar o que você tem para fazer. Então, baixa o aplicativo Hello, o link está aqui na descrição e tem essa oportunidade, tá? E eu quero indicar para você aqui do nosso grande parceiro, que eu acredito que o professor Rudy conhece, o professor Dr. João Cláudio Rufino. Você conheceu o Bíblia Play. Quer aprender sobre Bíblia? Vai lá no Bíblia Play e eu quero dizer uma coisa. Tá aí com um link na nossa descrição para você ter 30% de desconto na assinatura do Bíblia Play. São mais de 700 aulas só sobre Bíblia. Professor católico, professor muito bom. E você vai aprender porque tem uma linguagem que nos aproxima daquilo que a gente está aprendendo. Então, seja um assinante do Bíblia Play, aproveite os 30% de desconto que está tendo. Imediatamente você já vai ter acesso a essas 700 aulas. 700 aulas é muita coisa. Que riqueza. É muita coisa. Você conhece o professor João Cláudio Rufino? Pessoalmente não. Mas já ouviu falar? Mas acompanho e vi a entrevista dele, Nossa, é ótimo. É muito bom. Em breve tem outro aí, nós estamos preparando aí a realidade bíblica da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser aí outro episódio que vai ser uma aula também, porque então vale a pena, estude Bíblia no Bíblia Play, aproveite os 30% de desconto, tá aqui o link na nossa descrição. Quando se fala da missa parte por parte, por que você falou com tanta segurança? Eu tenho de mente, falou muito na paróquia, falava muito sobre isso. Eu falo isso há mais de 20 anos, né? Olha só. Eu fiz 40 anos domingo passado. Há pelo menos 20 anos eu explico a missa onde eu vou. Você consegue fazer em 5 minutos? Depende, vamos lá, sim. vamos tentar, vamos lá. Sem citar Bento 16, porque aí também seria demais. Não, né? não 5 é minutos. o caso, claro. Fique à vontade, vai lá. Para o pessoal, eu acho muito interessante essas reflexões da missa parte por parte, porque às vezes as pessoas têm uma visão meio equivocada de cada parte da missa, né? Começando pelo sinal da cruz, vamos lá. A primeira coisa que eu diria para as pessoas, né? Você tem o básico, a missa, na verdade, ela tem 4 partes, mas tem 2 eixos, né? Que liturgia da palavra e liturgia eucarística, e ritos iniciais e ritos finais gravitam em torno disso, né? É para não começar bruscamente e não terminar bruscamente. Sim. Claro, tem o seu valor, não é isso que está em questão. Então, a primeira coisa que tem que reter é que a missa, de fato, ela começa de forma trinitária, recordando, então, o mistério trinitário, o mistério pascal e o nosso batismo. Porque, então, no início da missa está, de alguma forma, a memória do batismo. Você começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você foi batizado em nome do Espírito Santo. O padre, quando diz em nome do Pai, ele está dizendo que ele está fazendo aquilo não por força própria, mas de uma autoridade, ele foi constituído. Depois dessa saudação trinitária, pascal, batismal, né? Depois desse início, vem uma saudação paulina, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Então, mais uma vez, você pode ver que é um desdobramento dessa saudação trinitária. Claro, cada um ali expondo a missão de cada pessoa da Trindade. Depois da saudação do padre, vem o ato penitencial. E é uma coisa muito interessante. Se você pegar o ato penitencial, o confesso, ele é... Da sua taça, assim, vou colocar uma água diferente. Por favor. Aqui pra você. Se você pegar o ato penitencial, na verdade, o confiteor, né, o confesso a Deus, ele é um tribunal. Eu sempre digo que é só você pensar no julgamento do João Grilo, do João Grilo, no Alto da Compadecida, obrigado, do Ariano. Que é sempre isso, ó, você confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, então é uma confissão pública. Isso mesmo. É a Virgem Maria, os anjos santos, aquela imagem que o confesso tem é de você diante de um tribunal divino, que você vai se confessar diante de Deus e implorar misericórdia. Quando você termina, né, mas veja que é um tribunal que o juiz é misericordioso, então você tem certeza do perdão, desde que você esteja contrito, claro. Então, depois da absolvição, vem o Kyrie, que não faz parte do ato penitencial. Olha só. O Kyrie não é ato penitencial. Originalmente ele não foi. Tanto que tem um teólogo chamado Theodor Schnitzler que diz que era a tragédia do Kyrie entrar no ato penitencial. Porque o Kyrie ele é um misto de lamento com louvor. Isso. Tanto que o Kyrie está mais ligado ao glória do que ao ato penitencial.
Porque quando ele sempre diz assim, ó, que no Kyrie você começa a levantar a cabeça. Porque no confesso você está contrito. No Kyrie você começa a olhar para o Senhor que é piedade. Então, Kyrie não é só um pedido de piedade, é uma confissão de louvor, porque você está dizendo que o Senhor é piedade. Você só pede perdão para quem tem capacidade de perdoar. Então, ele diz que você vai levantando a cabeça, tirando o olhar do chão e olhando para Cristo, que Ele é o Kyrie. Kyrie, Cristo, Kyrie. Isso. Ele, né, Senhor, Cristo, Senhor. Você está olhando para o rosto de Jesus. E daí, quando você termina olhando para o rosto de Jesus, daí você diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Se você perceber, não é um hino trinitário, é outro hino cristológico. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo. A gente acabou de falar, né? É impedido perdão, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado, só vós sois o santo, só vós o Senhor, só vós o Senhor Jesus Cristo. Então é um início muito cristológico, você está olhando para Jesus. Sim. Quando você percorreu esse caminho, começa trinitário, depois você afunila um pouco para esse olhar um pouco mais detido em Jesus, você chega no momento da coleta. A função da coleta, a gente sempre diz que é coletar intenções. Mas no início, ele tinha um outro sentido. Porque antigamente não tinha esses ritos iniciais. Então, quando, por exemplo, o Papa chegava na cátedra, a primeira coisa que ele fazia era oremos. Porque você pode perceber que tem 3 orações menores na missa. E as 3 concluem procissões. A coleta, a oração sobre as oferendas e a comunhão. São orações de fim de procissão. Porque você sempre no fim da procissão, você coleta os ânimos, as atenções. Então, a oração da coleta era a primeira oração que fazia daquelas pessoas uma assembleia. Então, na verdade, você transforma aquelas pessoas num coração e numa só alma. E daí, com isso, você coleta as intenções. Quando você senta para começar a liturgia da palavra... Só para lembrar, a oração da coleta é o oremos. O primeiro oremos. Para quem não conhece como oração da coleta, o primeiro oremos ali. Curtinho. Olha, agora vamos ver o que vai achar dessa água. Boa, doce. É zero açúcar, viu? Eu tomo café sem açúcar, daí parece mais forte. Mas tá ótimo. Tá bom. E perceba uma coisa, que quando começa a liturgia da palavra, se você pegar a descrição de Justino, lá do ano 155, que está no Catecismo da Igreja Católica, inclusive, você vai perceber que ali nós começamos aquele percurso de ouvir a lei, os profetas, o apóstolo e Cristo no Evangelho. Isso. E o Salmo aparece aí. E o Salmo, qual é a função dele? O Salmo é a nossa resposta à palavra de Deus, mas ele é a palavra de Deus. Então, Deus vem tanto em socorro da nossa fraqueza, e aí eu não posso deixar de citar Bento XVI, que ele diz que se tem uma forma que o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza é a liturgia. Porque nós não sabemos nem o que pedir, nem como pedir. Então, ele nos dá os textos litúrgicos, inspirados. Então, tanto que a nossa resposta à palavra de Deus na liturgia é a palavra de Deus, o Salmo. Veja como ele vai nos socorrendo. Então, quando você vai chegando perto do Evangelho, ouvir aquele... E o Evangelho, ele é performático. Então, não é só uma leitura de uma coisa do passado. Hoje se cumpriu a Escritura. Isso. No Evangelho, você tem essa presença do evento de Cristo, né? Você tem esse hoje, né, sendo renovado. Então, é Cristo diretamente que fala. Então, veja, nós estamos ouvindo esse encadeamento de lei, profetas, o apóstolo, até que a gente escuta aquele que é o mediador e a plenitude da revelação. Sim. Então, você escuta o Evangelho, que é uma realidade viva, uma palavra viva, tanto que quando a gente saúda a palavra de Deus, a gente saúda Cristo. Sim. Palavra do Senhor. Veja, palavra do Senhor, palavra de salvação. Se a gente pegar isso em latim, nós estamos falando de Cristo. Verbum Domini, gloria tibi Christi. O tempo todo, pode ver que é muito cristológico. O tempo todo nós estamos saudando Jesus. Porque a lógica da liturgia é ao Pai por Cristo no Espírito. Ao Pai por Cristo no Espírito. Quando chega o credo é mais uma vez a presença do batismo dentro da missa. Eu sempre brinco que o credo vem depois da homilia para que o padre não fale besteira, porque se ele falar uma besteira, o credo desmente logo depois. Né? Então, veja bem. Se ele falar besteira, o cabo levanta e diz: creio em Deus Pai, padre. Poderoso. Que maravilha. Eu já fui numa missa que o padre, no dia de São Pedro de São Paulo, negou o primado de Pedro e a intercessão dos santos. Negou? Na missa de São Pedro de São Paulo. O que aconteceu, meu Deus do céu? E ainda mudou as palavras da consagração. Você imagina que eu não terminei muito feliz essa missa. E daí, logo, engraçado, né? Depois da escritura vem o credo, que é o dogma, é o símbolo. Então ele já resolve tudo ali, se teve algum erro. É a fé ordenada, é a fé sistematizada. Aquilo que a gente escutou
como anúncio puro, vamos dizer assim, original, logo vem o credo, que lembra a minha fé batismal. Fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que Sim. a raiz está lá já no sinal da cruz. E ao mesmo tempo eu, vamos dizer assim, estou professando aquilo que me faz pertencer àquela assembleia. Porque o credo, o símbolo, é um fragmento da fé comum. Quando termina o símbolo, eu faço a primeira participação, vamos dizer assim, na oração dos fiéis. Você sabe que a oração dos fiéis era a primeira coisa que os catecúmenos participavam depois de serem batizados. Olha. Porque logo depois da oração dos fiéis vem a oração do presidente, que é a oração eucarística. É. Então, ali, pode ver que tem até uma duplicata de oração pelo Papa. Tudo. Isso. Então, essa oração dos fiéis é uma oração dos batizados, embora seja o padre a presidi-la. Terminou a oração, a liturgia, começa a liturgia eucarística, que é o desdobramento dos 4 verbos, porque a gente diz que Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu e deu. Aqui está a explicação dos 4 momentos da liturgia eucarística. Tomou o ofertório, Sim. né? Deu graças, oração eucarística. Partiu, cordeiro. Deu comunhão. Então, no ofertório, que o nome correto, vamos dizer, não é que é correto, o nome segundo o missal atual é a apresentação dos dons. Certo. Ali você agradece o pão e o vinho como frutos da terra e do trabalho humano. Paulo VI que pediu para falar do trabalho. Porque ele disse que o pão e o vinho são frutos da natureza, mas eles passaram por um processo Sim. de trabalho. Claro. Então, assim, nós recebemos de Deus, trabalhamos e devolvemos para Deus. Para quê? Para que logo em seguida, na Eucaristia, Ele nos devolva de novo. Sim. Para quê? Para que no fim nós nos apresentemos como oferta para Deus. Então, depois do ofertório, começa a liturgia, a oração eucarística. Primeiro, o padre nos convida para o louvor, diálogo invitatório. Sim. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Bento XVI fazia uma pergunta maravilhosa. Não consigo falar sem citá-lo. Ah, fica à vontade. Ele disse que... Eu amo. Pode gente, arrochar o nó, como diz lá no Quixadá. A gente diz assim, ó, corações ao alto, o Bento XVI, mas será que o nosso coração... Porque a gente diz, o nosso coração está em Deus. Eu sempre brinco nas formações que eu dou. É mentira, a gente está pensando no boleto, na comida que tem que fazer, na conta que tem que pagar, no problema, não sei o quê. E a gente diz, e o nosso coração está em Deus. Quem dera. O Ratzinger vai dizer que todo o nosso movimento da liturgia devia ser um sursum corda, tentar elevar o coração para Deus. Mas o padre nos convida e diz, demos graças ao Senhor. Ele está convidando a fazer a Eucaristia. E a gente diz, é nosso dever e nossa salvação. Daí o padre continua com isso. Na verdade, ó Pai, o nosso dever e salvação é digno e justo dar-vos graças sempre em todo lugar. Aí vem o prefácio. No prefácio a gente canta as maravilhas que Deus operou. Não se faz Eucaristia, ação de graças, que é memorial também, sem fazer memória do que Deus fez. Quando nós terminamos, nós unimos a Assembleia do Céu, porque o nosso louvor é imperfeito. Então, tanto que eu tenho um verbo que é usado às vezes no missal que diz, associando-nos aos seus louvores. Isso. Eu disse que a gente puxa os anjos santos como sócio. E quando é que você precisa de um sócio? Só tem 2 motivos para você ter um sócio. Ou ele tem o dinheiro que você não tem, ou ele tem a habilidade que você não tem. Isso. Se você não precisa de nenhuma das 2 coisas, você não precisa de um sócio. Então, os santos, os anjos, são aqueles que cantam eternamente diante de Deus. Nós ensaiamos uma vez por semana, e olha lá para a missa. Então, a gente se une ao louvor daqueles que perenemente estão diante de Deus. Então, depois de nos associar aos santos, a gente diz que Deus é santo, santo, santo. Logo depois vem a primeira invocação do Espírito Santo, que chama-se epiclese sobre os dons. O padre continua com as nossas palavras, tomando o que a gente disse. Na verdade, ó Pai, vós sois santo. E não é ele santo só, ele é fonte de toda a santidade. E se ele é fonte de toda a santidade, ele pode santificar as oferendas. Epiclese sobre os dons. Então a gente pede que o pão e o vinho se tornem o corpo e o sangue de Jesus. Logo depois vem o relato institucional, no qual o padre... A gente sempre acha que o padre está falando para a gente. Mas o Taborda e outros liturgistas, como o Giraldo, italiano, dizem claramente que o relato da instituição tem uma finalidade, lembrar Deus. Você diz assim, mas lembrar Deus? Lembrar Deus no seguinte sentido, recordar a Deus por que nós fazemos aquilo. Porque nós não fazemos porque nós queremos. Não é só agora eu vou celebrar o memorial de Jesus. Nós estamos fazendo aquilo por obediência a um mandato. Jesus, tanto que assim, ó, na noite que ia ser entregue tomou o pão, no fim da ceia tomou o cálice. Como é que Jesus termina? Fazer isto em memória de mim. Então nós fazemos aquilo não por nossa força, por nosso mérito, mas como obediência a um mandato. Quando terminou isso, nós fazemos uma aclamação memorial. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Nós já começamos a fazer memória, porque a parte que vem depois chama-se memorial, anamnese. Nós fazemos memória do quê?
celebrando, pois, ao Pai, o memorial da vossa paixão, morte e ressurreição. Tanto que a tradução anterior falava em memória, agora fala em memorial. Porque o memorial, em termos bíblicos, é algo que aconteceu no passado, mas que os seus efeitos ainda se sentem no presente. Então, celebrando a sua memória, nós oferecemos. Então, é anamnese e oblação. Ao celebrar a memória, a gente oferece. Isso. Quando a gente faz isso, logo em seguida, nós pedimos pela segunda vez o Espírito Santo. A gente pede que o Espírito venha sobre nós ao comungarmos, porque a gente pede o Espírito Santo 2 vezes na missa. Na primeira, para que o pão e o vinho se tornem o corpo de Jesus. Isso. E depois a gente pede que ao comungarmos nós, o corpo e o sangue, nós nos tornemos o corpo de Jesus, que é a igreja. Isso. Por isso que vem depois 3 intercessões que falam da igreja. A gente acabou de pedir para a gente ser igreja, corpo de Cristo. A gente fala da igreja que está neste mundo, peregrina, a igreja que está no purgatório, padecente, e a igreja que está no céu, triunfante. Isso. A gente diz, eu quero caminhar em comunhão com o Papa, eu quero que as almas do purgatório vão para o céu, mas eu também quero para o céu. Dai-nos o convívio dos eleitos. Daí, quando a igreja toda está representada ao redor do altar, a gente pode fazer o louvor final. Por Cristo, com Cristo. E em, veja, por Cristo, ao Pai no Espírito. E a gente assina com um amém. Terminando isso, começa o Pai Nosso, que é uma oração. O Rio da Comunhão começa com o Pai Nosso, porque todo prefácio começa com o Pai Nosso, com o Pai. E o Pai Nosso é a oração dominical, tanto que o pão nosso de cada dia, em grego é epiúsios. A igreja primitiva interpretava esse pão nosso de cada dia como a Eucaristia, que é o pão do futuro. Sim. Termina, livrai-nos de todos os males. Depois que quando a gente começa, livrai-nos de todos os males, dá-nos hoje a vossa paz, essa oração, ela é uma oração pela paz no mundo, entre as nações. Depois vem, Senhor Jesus Cristo, fizeste a vossa apóstolos, eu vos deixo a paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. É uma oração pela paz na igreja. Depois vem, a paz do Senhor esteja convosco. Lembrando que paz era um dos nomes da Eucaristia no início. Quando nós terminamos de pedir a paz, nós rezamos o Cordeiro, que termina como? Cordeiro de Deus traz o pecado do mundo, tem perdão. No final, Cordeiro de Deus... Dai-nos a paz. Dai-nos a paz. O tema da paz atravessa toda a Eucaristia. Terminou, mas acabamos de chamar Deus de Cordeiro, Cristo de Cordeiro. O Padre diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aparecem 2 figuras do Novo Testamento na hora da comunhão. João Batista nos mostrando que Jesus é o Cordeiro e o centurião dizendo que nós não somos dignos de que ele entre na nossa morada. E depois vem a comunhão que consuma tudo isso, porque o objetivo de tudo isso é a comunhão, é um encontro com Cristo. Quando termina a procissão, o padre pede o que na oração? Que os frutos, que os sacramentos frutifiquem em nós. Que eles não, é como uma semente que cai em terra boa. Então, que os dons, os sacramentos frutifiquem em nós. Depois de tudo isso, só cabe terminar a missa. Nossa. O Padre nos abençoa como começou e nos despede. Ide em paz. Paz. Nós acabamos de receber o que na Eucaristia? A paz. A paz. Que lindo. Nossa, que aula, hein? A luz apagou e ela nem viu. Meu Deus, tá dormindo, meu amor? Hã? Dá não, né? Ih, como você... Aê! Rapaz, eu tô impressionado, viu, com essa aula aí. Durou mais de 5 minutos, eu acho, mas... mas foi tranquilo, foi ótimo. Me diz uma coisa. O que se você... Claro, eu estou fazendo uma coisa difícil, né? Mas se fosse para você escolher ou designar algo que mais te fascina em Bento XVI, você escolheria basicamente o quê ou quais coisas, talvez? 2 coisas que eu acho que ele valorizaria, né? Essa convicção, esse esforço de que para você ser cristão, você tem que, de fato, buscar conciliar fé e razão, sabe? Que é algo inerente. Tanto que no dicionário Ratzinger, quando eu mandei para ele, só para citar, para ver como isso é importante para ele. Sim. No dicionário Ratzinger, quando eu disse para ele que eu tinha juntado 70 e 72 autores para falar da obra dele, ele me escreveu uma carta, sim, que eu tenho, e ele escreveu o prefácio. E ele disse, quando eu ouvi, professor Rude, que o senhor juntou 70 e 72 autores, eu lembrei imediatamente da Septuaginta. Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. E que reza a lenda que ela foi traduzida ao mesmo tempo dos originais por 70 ou 72 sábios. Daí ele viu a coincidência do número. Daí ele começou a falar da Septuaginta. Porque ele disse que na Septuaginta é o quê? A tradução para o grego dos textos hebraicos. Então ele disse que na Septuaginta está o encontro
da fé da Bíblia com a filosofia grega. Sim. E ele acha que isso é o encontro mais providencial que a gente pode ter. Porque o que era a cultura de um povo hebreu, tomando a linguagem da filosofia, isso se universaliza. Ou seja, o cristianismo mostra toda a sua universalidade. Tanto que depois a igreja primitiva vai tomar a Septuaginta como a sua Bíblia. Então, eu acho que essa é a coisa mais fascinante para mim. Ele é um esforço extraordinário de mostrar de que o cristianismo é a verdadeira filosofia. Isso é uma herança muito forte dele dos padres da igreja e que ele tentou atualizar no seu diálogo com o protestantismo. Acho que esse é o primeiro dado. Tanto que ele vai dialogar com o protestantismo e diz assim, ó, que Deus tem um nome, que é Yahvé. E a partir do momento que esse nome vira um texto hebraico, grego, a tradução fica eu sou aquele que sou, uma das traduções possíveis. E ele diz que nesse movimento vira no coração do nome de Deus está o verbo ser. Porque esse verbo ser significa que Deus é o ser por excelência, que dá o ser a todo o resto. Ele diz, olha que coisa extraordinária, simplificando. O mesmo Deus que é o ser, que para os gregos a filosofia grega poderia sustentar todas as coisas, mas se desinteressar pelo mundo, ou seja, não tem nada a ver com o mundo, na verdade ele tem um nome. Então, o ser que sustenta todas as coisas tem um nome. E se tem um nome, ele pode ser chamado, a gente pode rezar, a gente pode adorá-lo. Então, o Deus da filosofia não é exatamente o Deus dos filósofos, o Deus da fé, porque ele é mais o Deus da fé, mas ele também é o Deus dos filósofos. O fundamento de todo ser, ele não está distante, ele está próximo de nós, ele pode ser chamado. Então, acho que esse esforço dele, em 1958 ele já se preocupava com isso. Olha. E ele disse, essa é a minha preocupação fundamental, que sempre atravessou meu pensamento. E segundo, é a liturgia. Depois que eu fiz o livro, assim, meu Deus do céu, em toda a sua produção, ele fez da liturgia um lugar teológico, um lugar onde ele encontrava a fé da igreja expressa, e ali ele dizia, isso que eu estou tentando explicar para você, a liturgia já diz, antes de mim, porque a fé da igreja está ali. Então, eu acho que quando você tem essa percepção, você cuida da liturgia com muito mais zelo e com muito mais amor, porque ali não é o culto de autopromoção, não é só um rigorismo por si só, ali você tem a fé da lex orandi e lex credendi, ali você tem a fé da igreja conservada, amadurecida, rezada. Então, acho que essas são duas coisas, né? Então, esse esforço da intelectualidade e também o culto. Pessoalmente, você esteve com ele quantas vezes? 2. 2 vezes? 2 vezes. A primeira, quando? A primeira foi 2014. É uma história bem mais interessante que a segunda para chegar. Né? Não falo do evento em si. 2014, eu estava me preparando para ir para a Espanha fazer parte do meu doutorado. E daí eu escrevi uma carta em português para o Bento XVI e mandei. Chegou no final do ano, aquele meu tio morreu. Vale contar a história, como eu disse. Morreu, e nesse ínter eu recebi uma carta daquela Secretaria do Estado, dizendo para o Santo Padre, recebeu a sua carta, a carta protocolar. E eu disse, mas um pouquinho antes disso, eu tinha escrito uma carta em alemão para ele. Vou tentar mais uma vez. Só que quando chegou a carta em português da Secretaria de Estado, eu associei a segunda carta, não a primeira. Só que eu escrevi uma carta em alemão. E essa carta chegou. A outra não. Eu fui para a Espanha, eu estava lá 2 meses, em fevereiro, perto do meu aniversário, minha esposa foi me visitar, aproveitou para fazer um passeio, fomos a Roma. E eu lembro que eu andava do lado ali do Vaticano, primeira vez, assim, estou aqui no Vaticano, mas triste porque não tinha visto o Bento XVI, triste, não sei o quê, nananana. Aproveitei Roma, mas aquela coisa assim, não estou aqui tão perto, ele está atrás do muro, aquela coisa. Voltei para a Espanha, poucos dias depois, março, comecinho de março. Como nós estamos agora. Está fazendo aniversário esse evento. Eu ia à missa na clínica da Universidade de Navarra, voltei certo dia, abro o meu e-mail, Monsenhor Genswein, Georg Genswein, o secretário do Papa. Mas eu gelei de cima a baixo. Você que o Genswein está me mandando um e-mail. Eu abro, ele me mandou um e-mail com a carta que o Papa Bento XVI tinha mandado. Santo Padre recebeu sua carta e a carta dele, não sei o quê, você pode ser recebido com a sua família no dia tal, dia 10 de abril de 2014. Nossa. Eu quase infartei, comecei a andar pela casa assim, sempre de que nem a referência está ficando velha,
aquele esquilo do filme Sem Floresta, que ele toma um refrigerante e ele Sim, fica... eu sei. Eu fiz a mesmíssima coisa. E daí eu tava com um colega do... Isso você conhece bem, né, amor? Esse desenho, Sem Floresta, né, amor? Eu lembro fiquei num disso. nível de... Eu já sou agitado por natureza. Daí tinha um amigo peruano, da Costa Rica, eu morava lá com hispânicos, né? E fiquei assim, liguei para minha esposa, ela chorou. Naquele mesmo dia, ela contou para minha sogra desse evento. Sogra é uma ótima pessoa, mas é surda como uma porta. Esquecida. Nossa, uma porta. Minha sogra. Eu nunca tinha visto isso. É uma expressão, acho que em Santa Catarina é mais comum. Não. E nada contra. Eu tô pegando o pé. Minha sogra eu tenho lugar de fala. Mas ela é surda mesmo? Ela tem muito problema auditivo. E ela não usa o aparelho porque não quer, porque ela poderia usar. Então, eu sempre digo que o que a gente fala para ela, ou ela não escuta, ou ela não entende, ou ela entende errado. Nossa. Ou ela ignora. Mas daí quando a minha mulher contou assim, enquanto vocês estavam fora, chegaram umas cartas pro Rudy. Ela pegou uma carta no correio, enfiou no meio da conta d'água de luz, colocou numa caixa de sapato e guardou a caixa de sapato. Ai, meu Deus. Por mais de 2 semanas. A carta que o Ben 16 tinha me enviado chegou na minha casa. Só ficou na casa de correio em semanas de chuva. Ficou, acho que, semanas. Eu acho que pelo menos umas 2 semanas. Porque eu acho que deu um mês desde que a carta chegou e até que eu fui recebê-la. Ficou na caixa de correio. Graças a Deus, a carta foi para a Anunciatura. A Anunciatura colocou um segundo envelope. Ai, meu Deus. Por isso ela não molhou tudo, porque ela manchou. Sim. Daí minha esposa foi ver, tava lá a carta do Ben 16 jogada entre as contas. Minha sogra nunca me entregou, dizendo exatamente o que dizia a carta do Ben 16. O e-mail. Daí eu peguei no pé da minha sogra. Tanto que no início do livro eu conto isso. Eu faço uma brincadeira com a minha sogra, Dona Zilda, querida. Dona Zilda, um grande abraço. Dona Zilda é ótima. Quer que ela cozinha bem, não? Cozinha só no domingo. No domingo? O resto da semana é só O que preguiça. é que ela faz que é bom? Todo domingo ela faz a mesma coisa. Todo domingo. Não estou reclamando. Carne assada, frango assado, salame assado, uma polenta, um arroz e uma salada. Muito boa, por sinal. Sabe fazer uma carne no forno muito bem. Nossa, como eu não sei. Uma delícia, Dona Silvia. Ela é sistemática. Metódica. Ela faz sempre a mesma. Mas é bom, cria uma memória afetiva. É. E daí... Daí... Fomos pro... Gostei do memória afetiva, né? daí fomos para Roma. Se eu for na cidade no domingo, eu já sei o cardápio e aonde almoçar. Sim, mas está mais convidado, ela vai gostar. Daí fomos para Roma em abril, chegamos lá, a Porta Santana, daí fomos recebidos pela Guarda Suíça e fomos levados de carro pela Guarda Suíça até o mosteiro onde ele vivia. Olha só. Daí chegando lá, fomos recebidos por uma das Memórias Domini que cuidava dele, ficamos na antessala. Memórias Domini? Memórias Domini, que são as mulheres consagradas da Comunhão e Libertação. Tá, entendi. São leigas consagradas, vamos dizer assim. Comunhão e Libertação. É do padre Giussani, italiano. Sim, eu conheço. Tem uma cantora portuguesa de um conjunto português chamada Simplos, a Girão, não sei o quê, que ela é da Comunhão e Libertação. Muito forte. Muito forte. Que não tem muito a ver com teologia da libertação. Não tem nada a ver. Isso é o nome, que é Comunhão e Libertação. E tem uma participação importante na história do Ben 16, porque eles ajudaram a publicar na Itália a revista Comune, que o Ben 16 fundou quando foi um dos fundadores. Sim. Tanto que o cardeal Ratzinger fez homilia no funeral do fundador, Giussani. Muito conhecido esse homilia. Sim. E daí, quando eu cheguei lá, eu lembro que vi o quadro que o Papa Francisco deu para ele. Sim. Tinha um quadro de Santo Agostinho com a criança na praia, então coisa muito simbólica. Olha! Daí subimos eu disse que é o toque ratzingeriano na decoração. Daí subimos por um elevador e a Memórias Domini disse assim, o Santo Padre está um pouco doente, está um pouco debilitado. A voz está um pouco fraca, então a audiência tem que ser um pouco curta. Então, era uma conversa. Nenhum secretário dele estava. Fomos minha esposa, meu filho pequeno, eu e o Papa. Quando abre a porta, isso eu conto sempre do mesmo jeito, mas quando abre a porta, ele todo de branco. Parece um anjo. Nossa!
Mas aquilo me deu um calafrio, me deu uma sensação. Eu não sou de ficar nervoso assim em situações, mas eu estava completamente assim. Parecia que eu tinha bebido. A minha esposa não disse uma palavra, nós chegamos, daí beijamos a mão dele, entregamos um presente, e ele fazia um ano da renúncia, né? Ele estava muito debilitado. Então eu entreguei um presente e ele começou a levar até a mesa. Primeiro ele fez uma pergunta em alemão. Sprechen Sie Deutsch? Você fala alemão? Eu perguntei em italiano se poderia falar português, de tão nervoso que eu estava. Eu sempre digo que começou como Babel, terminou como Pentecostes. Porque todo mundo se entendeu. E daí, então, na outra entrevista, na outra conversa, eu já falei italiano, eu já estava mais sereno, já estava mais em casa, vamos dizer assim. Daí Você fala italiano e alemão? Falar ainda é muito ousado. Estudo, leio, entendo, mas ainda falar com aquela fluência ainda não entendo. Ele perguntou se falava... Mas eu entendi perfeitamente a pergunta, e daí perguntei em italiano se eu podia falar em português, porque eu estava num nível de nervosismo que eu não sabia nem se eu ia saber falar português. Ainda mais falar. Eu disse assim, não vou usar. E daí ele falou italiano, e eu falei em português. E daí ele começou a levar o vasinho de flor, uma flor e outra coisa, assim, que a minha mulher escolheu, e ele começou a arrastar o pé, assim, daqui e ali, ó, na mesinha, e aquilo começou a demorar, porque ele estava muito debilitado. Ele estava com uma franciscana marrom, e sem mentira, não estou exagerando, ele estava com uma batina branca, e eu conseguia ver os ossos das costelas na batina atrás, de tão magro que ele estava. Nossa. Totalmente curvado, e ele não era baixo, ele era um homem tão relativamente alto, eu diria assim. Eu sou mais alto, eu era mais alto que ele, naturalmente, mas ele estava muito curvado. Daí eu perguntei, santidade, eu posso lhe ajudar? Daí eu peguei, ele me entregou o presente, eu levei até a mesa e ele foi arrastando o pezinho. Daí me mandou sentar no sofá, sim, eu aqui no sofá e ele aqui assim, ó, joelho no joelho. Nossa. E ele começou a olhar para mim e começou a me fazer perguntas. O que ele perguntava? Coisas totalmente ordinárias, Você lembra? que eu fazia. Sim. Aí o mais impressionante, eu mandei uma carta para ele, que foi que... Na carta eu dizia algumas coisas. A primeira que os textos dele foram muito importantes para minha vida. 2 textos. Uhum. Primeiro, a Deus Caritas Est, falando do amor como centralidade do cristianismo, e a sua trilogia Jesus de Nazaré. Porque eu fiquei muito tempo de seminário. Sim. E agradeço a minha diocese, agradeço a Deus, agradeço a congregação. Não seria quem eu sou, assim, em termos de cristão, de vida, de experiência, se eu não tivesse passado pelo seminário. Mas, como todo seminário, tem as suas dificuldades. Uhum. E o meu tinha, como eu já disse, algumas particularidades que eu sentia muito. E daí eu disse na carta uma coisa que era a minha percepção, que o futebol era mais importante que o rosário, por exemplo. Eu usei essa expressão na carta. Então, voltando para Jesus de Nazaré. Então, nessa experiência de seminário, isso me aridificou um pouco a espiritualidade. Daí, quando eu li o primeiro volume de Jesus de Nazaré, eu lembro que eu já tinha saído do seminário, ainda não estava muito firme no meu discernimento vocacional, que depois se afirmou por obra e graça de Deus. E eu lembro que eu estava lendo de madrugada. E eu não conseguia parar de ler. Chegou uma hora que eu estava em pé lendo. Chegou uma hora que eu me dei conta que eu estava dançando lendo. E eu não sou homem de dançar. Quando eu percebi, eu estava dançando. Eu estava efusivo. Sim. E eu só pensava, meu Deus, mas esse Jesus? E eu só pensava, mas por que não falaram disso para mim antes? E curiosamente eu ouvi essa pergunta um tempo depois. Assim, meu Deus, mas tudo está interligado, assim, Antigo e Novo Testamento. Mas cadê a pregação que não diz um negócio desse? E eu efusivo. E eu contei isso para ele na carta. Esse foi um dos dados. E o segundo, eu falei da minha experiência de formação. Eu disse que em alguns aspectos eu via que o futebol era mais importante que o rosário. Daí na carta ele diz que a minha carta chegou ao coração dele, especialmente porque eu falei Deus Caritas Est, Jesus de Nazaré. Ele diz isso explicitamente. Sim. Então ele cita a minha carta, na carta dele, não é uma carta protocolar, é uma carta pessoal. E ele usa muita expressão. O que você disse chegou ao meu coração. Em muitas cartas ele usa essa expressão quando ele quer ser afetivo. Sim. Eu fui reparando isso. É uma coisa bem... O Newman, né? O John Hale Newman, o santo, o lema dele era o coração que fala o coração. Então acho que tem uma ressonância de Newman ali. Daí voltando. Daí quando eu estava na frente dele, ele começou a me fazer perguntas. Todo mundo perguntava, o que você perguntou para ele sobre a sua pesquisa? Eu não perguntei nada. Porque o que eu preciso saber sobre ele estava nos livros. Ele queria saber de mim, da minha família, da minha vida. Olha, o nível humano. E daí ele assim, na sua carta você disse
é que il calcio é più importante que il rosário. Ele citou de cabeça a minha carta. Olha o nível de sensibilidade. Daí eu fui explicando as dificuldades, como nesse ambiente foi importante, né, que eu digo isso com muita tristeza. Muitos dos meus colegas ex-seminaristas, pessoas boas, eram boas, bem intencionadas, muitos não participam mais na igreja. Não digo assim, não digo nem de não ter uma vida ativa pastoral, simplesmente não põe o pé na igreja. Não tem consideração a doutrina, nada. Não vou entrar em muitos detalhes, mas tem situações mais tristes assim. Então, Bento XVI me ajudou a atravessar isso, conservando a fé. Tanto que quando eu saí do seminário, entrei numa crise vocacional, que se resolveu só em 2009. Um dia eu padecia, não sabia se voltar para o seminário. Um sábado de tarde, no pior ano da minha vida, meu pai tinha infartado, tinha dado um problema no carro que eu comprei. Eu acordei no sábado de tarde, abri os olhos e disse: esta é a minha vida, eu vou vivê-la. E nunca mais tive dúvida. Eu digo, Deus tirou com a mão a dúvida. Então, só para dizer, ele me ajudou a fazer esse caminho, porque nesse processo eu nunca tive dúvida da minha pertença à igreja. Assim, a fé da gente é vacilante como de todo mundo, mas assim, nunca esteve em dúvida de dizer assim, ó, deixei de seminário, vou deixar a igreja. Não, tanto que reencontrei o meu lugar. E foi, eu digo isso, isso foi, Deus usou de Bento XVI para isso. Seus textos, me levando ao essencial da fé. Voltando ao primeiro encontro, para ser um pouco mais sintético. Quando terminou a conversa, durou meia hora. Caramba! Foi uma conversa de meia hora. Daí no final, fomos bater foto, a foto tá lá para testemunhar isso. Se você procurar agora, você vai encontrar essa foto exatamente embaçada, a minha foto dele. Quando eu fui bater a foto com ele, minha esposa estava com o bebê no colo, meu filho Bento José, ele olhava para o Bento José e dizia, Benedetto Giuseppe. E daí, ele beijou meu filho 2, 3 vezes na testa. Daí, na hora de bater a foto, a minha esposa, a Renata, bateu a minha foto com o Papa com o bebê no colo. Então, ela saiu meio tremida. Ah, entendi. Eu me aproximei do lado do Papa, disse assim, eu sempre brinco, né? Brasileiro é folgado, né? Já chega assim, né? Abraçando. Eu disse assim, é um Papa, alemão, tá velhinho. Eu não vou chegar encostando. Isso. Eu fiquei um palmo longe dele na hora de bater a foto. Ele sentiu e ele pegou, se aproximou, daí encostou em mim. Tá. Você vai vendo nesses pequenos gestos. Chegou na hora da minha esposa, eu fui bater a foto dela, que essa é a melhor caminho, diga-se de passagem. E daí, ele começou a procurar, o Bento XVI, a mão do meu filho para sair de mão dada com o bebê. Olha que coisa linda. Ele ficou procurando, só que ele estava olhando para mim. Ali eu percebi, e sabe que ele era cego do olho esquerdo. Ah, não sabia. E exatamente nós estávamos do olho esquerdo. Nós estávamos do lado esquerdo. Então, provavelmente, ele nem estava enxergando direito. Ele só estava com a mão no ar. A minha esposa viu que ele estava com a mão no ar. Assim, deu a mão para ele. Eram os dois de mãozinha dada na foto. Então, lá, os dois de mão dada. Daí eu bati a foto. Daí, no final, ele perguntou quanto tempo estava em Roma, não sei o quê. Deu a benção. Nós saímos. Eu saí. Flutuando, assim, né? Então, ali eu vi toda essa sensibilidade, essa humanidade. E a segunda vez daí foi em 2018. Daí já foi com um grupo um pouco maior, eu mediei também a ida. Custamos a conseguir, assim, levou tempo. Daí eu levei uma editora comigo, alguns representantes de uma editora comigo. E, ocasionalmente, nós fomos junto com o Cardeal Damasceno. Sim, eu vi a foto também. E daí foi essa foto do banco. Ele estava melhor de saúde na segunda vez? Não estava. Na verdade, a voz dele era praticamente inaudível, ele já tinha perdido a voz. Ele sussurrava. Não dava a entender absolutamente nada que ele falava, mas tanto que ele entendeu isso como uma aprovação, né? Ele foi um homem da palavra, né? Daí, no final da vida, foi ele tirado da palavra. Né? Nossa. Mas tem uma coisa que eu acho extraordinária. Primeiro, ele estava muito debilitado. Eu olhei assim, eles pediram para que a gente ficasse junto da Gruta de Lourdes, mas eu vi ele sendo carregado pelo motorista lá, tipo um carrinho assim de golfe, né? Mas onde ele andava, ele foi colocado no banco, ele foi tirado do banco porque ele não tinha mais mobilidade. Mas tudo com muito cuidado, muito zelo, claro. Daí ele foi colocado no banco, daí nós fomos pouco a pouco indo para frente dele. E daí nós fizemos uma meia-lua, minha família, porque nós éramos... Eu não tinha só a Beatriz, que é a minha última filha. Eu tinha 3 filhos, minha esposa e eu no meio. E daí tinha alguém batendo fotos. Se você olhar, eu tenho uma foto do Bento XVI olhando para cada membro da minha família. Então ele não podia falar, mas ele olhou para a Luísa, que era uma bebê, olhou para o Lucas, olhou para o Bento, olhou para mim e olhou para minha esposa. Nossa. Um olhar demorado para cada um. Isso até me comove. Então, assim,
sabe, ele deu tudo que ele podia dar. Daí eu falei, apresentei os meus livros, tudo, agradeci, tudo que... Eu lembro que o Bento José, meu filho, ficou mexendo nele, a primeira coisa que ele perguntou assim, ele é tão molinho, né? Porque o Pablo falando e o meu filho mexendo na mão, né? Colocando a mão na mão, né? Mexendo na mão dele, assim, ele é tão molinho. Mas ele era um cristal, assim. Você tinha medo de tocar, porque pode quebrar uma parte dele a qualquer momento. Porque, de fato, ele chegou num ponto de fragilidade, assim, extremo. Mas, assim, mas todo mundo muito comovido. No final, ele deu a bênção. Mas foi, assim, um encontro que nós falamos, ele sussurrou, e fomos embora assim. Quando você fala que ele respondia e-mails... Não, o secretário respondia os e-mails. Sim. Porque daí na carta eu pus meu e-mail, coloquei meu telefone, meu e-mail, não sei o quê. Não, mas sobre o dicionário, por exemplo. Daí o dicionário, daí o secretário me respondia os e-mails. E primeiro, daí quando ele mandou a carta, porque do Ben 16 eu recebi essa primeira carta, depois recebi um cartão de Natal, na época, assinado por ele, e depois recebia essa carta prefácio. Daí, quando eu pedi, eu já tinha um e-mail por causa dessa vez, daí eu me comunicava com ele por e-mail, como o Sr. Genswein. E daí, quando o Papa escreveu o prefácio, eu pedi ele assim, o Santo Padre vai escrever, mas precisa de um tempo, ele pediu um tempo para... Porque daí eu mandei um projeto, ele chegou a ver o dicionário, mas não impresso na edição original. Eu estive em Roma há 2 anos. Mandou tipo uma boneca, por exemplo. Eu mandei tipo mandei encapar capa vermelha, douradinha e tudo, e fiz que chegasse até ele. Então ele viu o dicionário pronto. E em qual idioma? No inglês, o idioma original. E viu o prefácio dele lá, já traduzido. Daí o secretário dele, o Genswein, me mandou por e-mail, sem assinatura, claro, né? Para eu já começar a tradução. E depois chegou por carta o original, que eu tenho guardado, tudo, assinado por ele, Ben 16. E esse dicionário, a previsão de sair, mais ou menos? Eu espero que a versão em inglês saia no segundo semestre e em português também, porque eu mesmo vou fazer a tradução. Que maravilha. E a ideia é fazer uma edição no segundo semestre. As pessoas falam sempre que o pontificado de João Paulo II teve uma presença maciça da presença do cardeal Ratzinger, não é? Eu queria que você pudesse preparar aí, tipo, em que pontos que a gente pode trazer, olha, isso aqui era Bento XVI, era Ratzinger, isso aqui também, enquanto eu lembro para você de 2 coisas importantíssimas, tá? Primeiro, as camisetas Sabatini, nossa grande parceira aqui, você tem a oportunidade de ter, como você está vendo aí na tela, várias opções de estampas de camisetas. E, inclusive, agora tem a coleção agora da Quaresma, da Semana Santa. E uma coisa muito legal é que eles fazem camisetas personalizadas para crisma, para uma primeira Eucaristia, um evento, um acampamento, um encontro, uma viagem, sei lá. Você só precisa ligar e dizer, eu preciso de uma camisa para isso. Eles já são católicos. Não vai demorar. Você vai ter que explicar, eu queria que tivesse uma Nossa Senhora. Então, eles já resolvem um problema. Camiseta Sabatini, vale a pena, muito confortável, sempre muito boa e uma coisa, durabilidade e católica, tá bom? Então tá aí, ó, camiseta Sabatini, para você ter sempre uma camiseta que fala de Deus, fala das coisas de Nosso Senhor e ainda esses projetos personalizados. Outra coisa também, gente, eu vou ser sincero, eu vou ser direto com você. Você tem criança em casa e não assina a plataforma do Arte Piedosa, eu não consigo entender. Sabe por quê? Hoje as crianças, elas gostam de assistir. Ou no celular, por um tempo que você determina, na televisão e tal. E se a gente tem um streaming católico de altíssima qualidade... Gente, os animadores do Arte Piedosa, eles foram animadores da Warner. Eles animaram filmes da Disney, para você ter uma ideia. É material de primeira qualidade. São filmes, curta-metragens, vídeos. Lá você vai ter o Frei Gilcinho, lá você vai ter a Madre Kelly Patrícia, o Padre Paulinho, o Dom Henriquinho e vários. Tem o filme do Pequeno Francisco e tantos outros. Toda semana uma coisa diferente. Tem criança em casa, não tem como você não ter a Arte Piedosa. Assina agora, aproveita, tem desconto no link que está na descrição, acho que 10% de desconto para você ter o Arte Piedosa. E aproveite a oportunidade de ter alguma coisa na sua casa, que realmente você deixa ali meia hora, 40 minutos e ele vai assistir algo que preste.
algo que realmente vai ajudar e é bacana, é muito bom. Eu mesmo gosto de assistir, é bacana, é muito legal mesmo, tá bom? E outra coisa é que você considere uma peregrinação conosco na obra de Maria. Estamos indo agora em maio para Pentecostes, em Assis, vamos passar também, vamos gravar Santo Flow lá em Roma, já tem alguns nomes lá para a gente trazer para você a gravação. Vamos em outubro para o Congresso Internacional Mariano em Fátima e o Congresso de Cura em Lourdes. Estamos preparando também outras viagens. Essas duas que eu estou falando agora são preços bem especiais. Se eu fosse você, eu entrava em contato agora com esse número que está passando aqui, RDP Viagens. Você vai ter a oportunidade de viajar com um preço bom, tudo pago e altíssima qualidade. Quer saber um pouco sobre a viagem Cobra de Maria, o nível? Assista o Santo Flow na estrada, que eu vou mostrar um pouco para você. Escolha o seu roteiro, está aqui. E faça essa experiência de uma peregrinação, não é uma viagem só, é peregrinar-se. É um encontro com Deus, tá bom? Quando se fala da presença de Ratzinger no pontificado de João Paulo II, o que a gente pode dizer? Olha, isso aqui com certeza era ele. Essa carta ele teve uma grande presença. Esse posicionamento, o que a gente poderia trazer por aqui? Veja, é um pontificado longo de João Paulo II. E Ratzinger, é claro, teve um protagonismo, foi assim, o grande teólogo do seu pontificado, e ele sempre tomou cuidado de não sobrepor a sua teologia individual ao magistério da igreja. Então, havia esse discernimento. Claro que algumas coisas a gente percebe nitidamente. A primeira delas foi todo esse acento na hermenêutica do Vaticano II de continuidade, né? Não ruptura. Bento XVI, Ratzinger foi nomeado em 1982 para a Congregação para a Doutrina da Fé. Nossa! 1982. Na verdade, João Paulo II o queria antes, porque João Paulo II foi eleito em 78 e ele queria Ratzinger na Congregação para a Educação Católica. E daí Ratzinger disse que não ia porque ele estava há muito pouco tempo como bispo, que era uma boa justificativa. Mas depois João Paulo II levou um tiro e ele não tinha mais desculpa. Ele disse, como é que eu vou dizer para o homem que acabou de levar um tiro que eu não vou assumir o trabalho? E daí ele foi. Então, alguns desenhos assim que eu desenharia do seguinte modo. Não que Bento XVI falou pela boca de João Paulo II. Sim. Que seria muito simplista, porque João Paulo II tinha personalidade forte. Ele era o Papa, isso nunca teve em questão. Ele nunca foi uma marionete de Ratzinger, algumas coisas. Mas, por exemplo, o modo teológico como a teologia da libertação foi tratada, mas assim, porque uma coisa é o tratamento político, outra coisa é o tratamento teológico. O tratamento teológico, né, o diálogo com o marxismo, acho que ele tinha uma grande afinidade entre os dois, porque os dois tinham visões muito parecidas sobre o marxismo, então essa cautela da incursão da teologia da libertação na doutrina da igreja, né, no fazer teológico. Então, acho que ali havia muita afinidade, mas você percebe claramente nas reflexões as preocupações teológicas de Ratzinger. Não que ele estivesse impondo a sua ideia, mas ele estava nitidamente colocando todo o seu aparato teológico para pensar o problema que a teologia da libertação representou à época. Esse é o primeiro dado. Um segundo dado, então, Vaticano II, a hermenêutica do Vaticano II, porque em 1985, João Paulo II convocou para 1985 um sínodo que comemorasse 20 anos da conclusão do Vaticano II. E ali vai ser delineada uma eclesiologia de comunhão. Sim. Muitos vão dizer que foi uma substituição do conceito de povo de Deus por comunhão. Mas os padres sinodais chegaram à conclusão que, de fato, que o conceito de comunhão que está presente no Vaticano II reflete claramente a eclesiologia do Vaticano II. Sim. E a eclesiologia do próprio Ratzinger é uma eclesiologia eucarística de comunhão. Então, nitidamente, ele era a pessoa certa, no lugar certo, para ajudar João Paulo II a dizer, olha, não, existe uma interpretação oficial do Vaticano II. Sim. Porque durante a década de 70 e 80, havia grupos de disputa pela herança intelectual, herança espiritual do Vaticano II. Bento XVI, Ratzinger, estava um pouco nessa disputa pela revista Comúnio, olha o nome, que é comunhão. Sim. Então, quando essa discussão entra para o nível da oficialidade, então, quando o Papa começa a dar uma interpretação oficial do Vaticano II, que Paulo VI tentou, Paulo VI foi mais bombeiro, porque teve toda aquela ebulição e ele escrevia documentos para ir apagando incêndio. Para apagar incêndio.
Depois vem todo aquele chama-se o pós-concílio selvagem, né, de reformas, de quebrar a igreja, de tentar mudar tudo. Então, João Paulo II vem dizer, não, agora não vamos olhar um documento assim, vamos olhar globalmente o concílio em relação aos outros concílios. Teve ruptura? Não teve? Então, começa a se desenhar um pouco isso, que eu acho que seria o segundo ponto. Um terceiro ponto que eu acho fundamental é o fé e razão. Tanto que aí, muitos dizem, foi Bento XVI que escreveu Fides et Ratio. As encíclicas passam por muitas mãos, mas ali tem coisas que são nitidamente ratzingerianas. Sobretudo o acento cristológico, porque depois da primeira parte, o Conhece a Ti Mesmo, um grande capítulo que vem logo em seguida é Jesus revelador do Pai. Sim. Então, isso é típico de quem tem teologia fundamental. Alguém diz assim, em Jesus está a verdadeira sabedoria do Pai revelada e assim por diante. Então, essa encíclica, eu acho que ela é muito característica. Claro, tem encíclicas sobre a vida, né, Evangelho Vitae, e todas essas questões, que também podem ser mencionadas. Mas o último ponto, que eu acho que é o mais determinante, foi a Dominus Jesus, que é do ano 2000, que vai falar sobre a universalidade salvífica de Jesus e da igreja, ou seja, aquela discussão de pluralismo religioso. Sim. Precisa de Jesus para se salvar? Ou pode se salvar em outra religião prescindindo de Jesus? Precisa da igreja para se salvar? Então, ali, você vê o gabarito de Ratzinger. Claro que João Paulo II fez uma declaração dizendo claramente que aquilo não era um documento de Ratzinger, mas assinado por ele, chancelado por ele, mas nitidamente Ratzinger tem uma profunda influência nessa reflexão, porque muito do que ele diz ali já está presente na sua obra, e que é um modo de pensar a doutrina da igreja, né? Então, acho que ali a afinidade entre os dois ficou muito clara, mas também a atuação direta da teologia de Ratzinger, do seu preparo teológico junto ao pontificado de João Paulo II. E um último ponto que Bento XVI ajudou a corrigir João Paulo II. Quando João Paulo II fez o encontro em Assis entre as religiões. No primeiro ele não foi. Ele não gostou do formato, só que muito discretamente ele só não foi. Tanto que no segundo encontro João Paulo II pediu explicitamente que ele fosse. E se sabe que daí houve uma série de correções no formato, que houve alguns erros, né? Por exemplo, todo mundo sabe, né, da estátua de Buda em cima do sacrário, né? Isso. Então, Bento XVI ajudou a dar esse trilho. Daí, no segundo ele já foi e o encontro já foi ressignificado, vamos dizer assim. Então, grande contribuição, né? Isso a gente não pode menosprezar. Quando você fala na sua tese de doutorado, né, Bento XVI, a Igreja Católica e o espírito da modernidade, aonde você quis chegar e aonde você chegou com essa sua tese aí de doutorado? Quando eu li um livro do José Comblan, aquele padre muito ligado à teologia de libertação, e aqui eu não faço caricaturas de movimentos teológicos, mas eu li e ele disse claramente o seguinte, olha, o Vaticano II abriu a igreja para a modernidade, que é uma afirmação genérica, mas muito comentada, é quase um senso comum, assim, um consenso. E se a igreja se abriu para a modernidade, então isso é típico do Vaticano II. Para ele, Bento XVI, João Paulo II, Ratzinger e João Paulo II queriam voltar atrás em relação ao Vaticano II. Certo. Então, eles são contra a modernidade. Isso. Então, se o concílio se abre à modernidade, se eles são supostamente contrários ao concílio, querem restaurar, o que é um contrassenso, porque os dois atuaram diretamente na reforma conciliar, então eles são contra a modernidade. Então, Ratzinger antimoderno, e eu li isso em 1000 lugares. Até que eu comecei a ler um outro dizendo assim, não, Ratzinger é um pós-moderno. Não, outro dizendo que Ratzinger é um papa moderno. Disse assim, não, peraí. Vamos entender. Alguém tem que chegar a um consenso. Ele não pode ser todas as coisas ao mesmo tempo. Não dá. E daí quando eu li, eu era seminarista, eu li isso na casa de um padre, numa casa paroquial, onde eu fazia pastoral. Quando eu li aquele livro, eu não estava nem na filosofia ainda, estava no propedêutico. Eu li aquele livro e aquilo ficou me incomodando por muito tempo. Imagina, eu tinha 18 anos. Tanto que isso virou minha tese de doutorado muito tempo depois. Sim. Daí qual foi a coisa que eu fiz? 2 partes da minha tese tem. Primeiro eu analisei para Ratzinger como que surge a modernidade, isso tem muito a ver com a história da filosofia, e como que a igreja se relaciona com a ciência, com a política e com a economia. Sim. Certo? Então, ali eu fiz a investigação e percebi claramente que
Ratzinger, vamos dizer assim, ele é moderno. Certo. Mas ele... Por que ele é moderno? Porque a modernidade ainda acredita na verdade. Sim. A pós-modernidade não acredita na verdade. Ah, entendi. Então, eu nunca diria que ele é um papa pós-moderno. Sim. Eu nunca afirmaria isso. E nem antes. Hã? E nem antes. E nem antimoderno. Porque o antimoderno, aí depende também do qual é a sua corrente, você diz a modernidade é ruim e eu a rejeito. Ratzinger, ele usa uma expressão que eu gosto muito em Dogma e Anúncio, que nós devemos ter um sim crítico. Certo. Sim para algumas coisas, mas crítico a outras. Ele, sim o quê? Ele vai dizer que muitas das coisas que a modernidade apregoa, na verdade, são coisas que o cristianismo ofereceu para a modernidade. Liberdade, fraternidade. O exemplo da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa é que distorceu isso. Mas esses são princípios cristãos, né? Fomos criados livres, irmãos e iguais. Nada Sim. mais cristão. Então, ele vai dizer que muitos valores que a modernidade tem são, digamos assim, valores tomados do cristianismo. Então, você não pode rejeitar a modernidade em toto, no conjunto. Porque senão você está rejeitando aquilo que é herança do próprio cristianismo. Claro, agora você tem ateísmo, agnosticismo, você tem crítica, você quer expulsar a religião do espaço público, você tem um racionalismo assim radical que não acredita em qualquer possibilidade de revelação. É isso você vai negar, é claro. Então, ele tem uma modernidade, ele é um moderno muito crítico. Como tem muitos outros, é muito interessante se falar, ele é antimoderno. Se você pegar, por exemplo, as críticas que um teólogo protestante insuspeito, vamos dizer assim, um dos que mais influenciaram a teologia da libertação, só para situar o nosso espectador, ele tem textos extremamente críticos contra a modernidade. Ué, nós temos o Papa Francisco criticando a modernidade. Quando se critica o capitalismo voraz, você está criticando a modernidade. Isso. É que o Bento XVI, ele brigou com a modernidade filosófica. Outros criticam mais a modernidade política e econômica, sobretudo econômica. Então, assim, não é tão simples você chamar alguém de antimoderno. Certo? Então, mas é uma longa pesquisa, que é muito mais nuançada Muito que bom, isso. Então, estou simplificando aqui ao máximo para que o nosso espectador entenda. Você é assim, depois que você acaba respirando muito, por exemplo, no caso você respira Bento XVI. Aí vem o anúncio da renúncia, né? Então, sei lá, desde jovem, bebe ali daquela fonte, se aprofunda naquela fonte, cria um certo relacionamento ali, não só afetivo com o Papa, mas de proximidade com todos os seus escritos e com o próprio Papa, né? E vem a renúncia. Se fala em jornal vários motivos ou desculpas ou explicações sobre a renúncia de Bento XVI. Qual a tese que você acredita ser mais plausível do motivo ou daquilo que foi realmente o impulso principal, né? Fragilidade psicológica, que até mesmo fisiológica, do corpo e tudo, saúde, muita pressão, ou tal, Qual tese que para você seria aquela que seria plausível para trazer? Bento XVI foi impulsionado à renúncia por conta disso daqui. Perfeito, é uma pergunta perfeita. Eu sempre digo uma coisa para começar. O que ele disse? Porque qualquer tese que você levante para além do que ele disse, você está dizendo, consequentemente, o seguinte: ou ele está mentindo ou ele está escondendo algo. Isso. Então a gente tem que partir do que ele disse. Ele disse, eu estou em idade avançada e eu não dou mais conta das exigências do cargo. Basicamente isso. Estou frágil, estou fraco e não dou mais conta. Então, o meu ponto de partida é, eu acredito no que ele disse. Isso. Então, o meu argumento é esse. O que nós não sabíamos e agora já sabemos é quais são os reais detalhes que justificam essa fragilidade. Então, assim, o caso do Vatilix, o Paulo Gabriele, que roubou os documentos, tudo gerou um grande estresse. Mas você pode perceber que a renúncia se deu num período de relativa paz, porque o pontificado dele foi muito turbulento. Muito. Os escândalos de pedofilia, o caso da revogação da excomunhão dos 4 bispos lefrevianos, olha, o escândalo no IOR,
o vazamento, então, desses documentos que quase levaram o seu secretário a renunciar. Tanto que o Paulo Gabriel depois foi penalizado, mas voltou a conseguir um emprego para ele ainda. Morreu de câncer recentemente. Olha. É uma história triste, assim. Acabou no... Era uma pessoa de confiança, então o Papa foi traído, né? Sim. Mas só para dizer o seguinte, tudo isso já tinha se assentado. Então foi um período de mais tranquilidade. Quando que ele decidiu a renúncia? Ele diz claramente, passou por Cuba e México. Quando ele voltou, ele viu, eu sempre digo que o Brasil estava no caminho. O Brasil é ocupado pela renúncia. Não tem jeito. Não tem. Salva para nós. Eu, parafraseando Drummond, no meio do caminho tinha o Brasil no meio do caminho. Porque tinha a Jornada Mundial da Juventude, e ele já estava com idade muito avançada, e ele viu que teria que fazer uma longa viagem. Ele disse, lembra que ele caiu no banheiro, ele começou a sofrer algumas quedas, e hoje a gente sabe por quê. Por quê? Por causa que ele tem insônia. Quando depois disso, ele escreveu numa carta ao seu biógrafo, e o Monsignor Genswein falou disso no seu livro Nada Além da Verdade. Logo depois, um pouco tempo depois que ele foi eleito Papa, ele começou a ter insônia. E ele começou a tomar muito remédio. E daí, quando ele caiu, ele se deu conta que os remédios estavam fazendo um efeito muito poderoso, e ele tinha medo de perder a consciência. Então, ele decidiu ele pediu que diminuísse a medicação. Então, ele estava sob efeito de muitos remédios para dormir. E isso, naturalmente, além da idade, afetava o seu desempenho. Então, quando ele viu que teria que fazer uma viagem de uma Jornada Mundial da Juventude no Brasil, no Rio de Janeiro, depois da experiência já indo para o México, ou seja, tendo que ir para o outro lado do mundo, quase, né? Ele disse, não tem mais condições. Depois a gente também, todo mundo já sabia, né? Ele era cego do olho esquerdo, então ele já era um octogenário, cego de um olho, não dormia. E daí o médico dizia, não, Santo Padre, começa a diminuir o ritmo, fazer menos audiência. A igreja não tem como ficar assim. Então, e ele também não queria submeter ao sofrimento público, João Paulo II, né? Também não queria que a igreja passasse por essa situação de novo. Muito bonito João Paulo II fez, mas não era da índole de Bento XVI fazer isso. Então, os motivos são explicitamente de saúde. Daí, quando eu estive com ele um ano depois da renúncia, eu vi magro, arrastando o pé, nitidamente assim, sugado, né, em termos de energia. Disse assim, não. Porque assim, se fosse por problemas, ele teria renunciado antes. Sim. Oh, meu Deus, porque sempre foi... Ele realmente não queria ser Papa, no sentido, que ele foi um ressentido, é porque ele nunca almejou esse cargo. Então, acho que esse é um dado fundamental. Então, eu acredito no que ele diz. Pelo encontro que tive com ele, acho que, pelo menos para mim, comprova isso. Esses dados sobre insônia e outras coisas, né? Acho que atestam, porque também quem é que quer, aos 80 e poucos anos, começar a não desempenhar bem a sua função, começar a cair. Então, depois de uma longa experiência que ele acompanhou de perto de uma enfermidade de um Papa, que a cada dia se perguntava se ele estava vivo, né? Então, acho que tudo isso é muito importante. Claro que o fator político contribuiu para o cansaço. Sim. Claro que o nível de exaustão dele, a insônia, né, é devido a isso. Mas são fatores, vamos dizer assim, que influenciaram indiretamente a decisão. Não que... teve uma máfia que o fez desistir. Acho que nada mais longe da verdade, porque para que mais perseguido do que ele? Eu não sei qual é o espanto do povo. Se tem alguém que foi criticado, perseguido a cada passo que dava... Bento. Isso começou na Alemanha antes de ele ir para Roma. Mas desde 1983, 84, esse homem com certeza não teve um mês de sossego. Tanto que ele brinca em alguns momentos. Quando ele fala alguma coisa, ele disse isso, quando eu falo alguma coisa, escrevo alguma coisa, e não vem uma enxurrada de crítica, eu vejo se eu estou fazendo alguma coisa errada. Olha só. Ele faz exame de consciência, porque assim, alguma coisa errada tem. Porque quando você anuncia a verdade, você paga o preço. Sim. Então, ele estava acostumado com isso há 40 anos de pancada, vamos dizer assim. Como foi por pancada que o homem renunciou? Não, pelo amor de Jesus. Agora, como que estava o clima lá no dia que você foi para o sepultamento? Você já estava meio que preparando? Você estava lá no dia do funeral? Como que foi? Eu estava aqui, vi a morte dele como todo mundo, né? E daí, quando ele morreu, eu dei um jeito. Foi fácil conseguir passagem, não? Ou não?
Nada O fácil. mundo queria também. É. Muita gente, né? Claro que ficou muito cara a passagem, comprei de última hora e fui. A minha vantagem foi, como eu trabalho muito com a Fundação Ratzinger, eles me deram um bilhete para ficar lá junto do altar. Ah, Eu fiquei junto com a Tracy tem uma Holland, fundação que chama Fundação Fundação Ratzinger. Joseph Ratzinger, Fundação Vaticana. E daí eu entrei em contato com o jornalista, olha, eu gostaria de acompanhar o funeral de perto, se for possível. Daí eu fiquei atrás dos embaixadores. Daí eu fiquei lá atrás, o Papa Francisco, quando entrou, passou do meu lado. Daí eu fiquei do lado da Tracy e o Monsieur Gens vai estar algumas cadeiras à frente, daí eu acompanhei bem perto do altar. Então, no dia anterior, sol bonito, um friozinho. No outro dia, parece que Deus disse assim, não, agora eu vou dar um sinal para vocês de luto. Frio, frio, um vento gelado, nublado, baixou uma névoa, assim, um clima totalmente, assim, introspectivo, gelado. Foi uma celebração curta, nem parecia um funeral papal nesse sentido, porque durou praticamente 1 hora e pouquinho. Mas ele o quis, assim. Até onde eu sei, ele pediu explicitamente que fosse um funeral simples. Isso. O Papa Francisco fez uma só menção a ele no final da homilia. E foi tudo muito básico. Mas foi um funeral silencioso. Foi assim, a Carmen 16, nesse sentido, né? Sem triunfalismo, sem exaltação da figura dele, mas uma presença muito significativa de representantes de outras comunidades eclesiais, religiões, de embaixada. Então, assim, podem tentar ocultar isso, mas a celebração manifestou claramente o respeito que ele tinha. Embora quisessem ocultar, dificultar, mas assim, eu digo que o cosmos, né, o clima deu muito tom da celebração, porque de fato, de um dia para o outro mudou o clima em Roma tremendamente, assim, do calor para o vento cortante, do sol brilhante para um clima assim triste, introspectivo. Então eu estive lá e acompanhei, mas assim, tudo muito sereno, não teve grandes exaltações assim. Aproveitando aqui a presença de um dos maiores professores que nós temos hoje no Brasil, que inclusive atualmente está lecionando na Espanha por EAD. Por EAD não, à distância, né? À distância, Universidade Internacional de La Rioja. Porque quando é EAD é gravado, mas você dá aula ao vivo. Ao vivo, ao claro. vivo, né? Para alunos de todo mundo. Universidade de Internacional de La Rioja. Olha só, que coisa. E é uma especialização sobre Ben 16. Ah, é? Eu tenho alunos da Nicarágua, da Colômbia, da Bolívia, da Espanha, dos Estados Unidos. Quem sabe um dia aqui no Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. Vamos conversar sobre isso. E eu quero aproveitar, falando aqui do Centro Católico Universitário Ítalo Brasileiro, e entregar aqui ao professor Rudy esse livro que conta os 75 anos do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. O professor Pasquale que vem, abre um curso de datilografia e a coisa vai crescendo e hoje são aí 75 anos da instituição, uma universidade que hoje leva o nome de católica, oficialmente, né, a nível diocesano, a pedido realmente da igreja, esse nome é oficialmente dado agora há pouco tempo como Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. É o pai do reitor, né? Esse, no caso, hoje nós temos o chanceler, que é o neto. Nós temos o pai dele, que também é diretor do colégio, mas também faz parte aqui da parte administrativa. E já estamos aí, no caso, na 3ª geração de gestão. Já, não é? Realmente muito bom aí. A gente conta aí com essa história. Vai levar aí para você conhecer um pouco. Muito obrigado. Imagina você entregar a sua vida acadêmica a uma universidade católica de verdade. Nós temos aqui mais de 50 cursos de graduação, mais de 80 cursos de pós-graduação, todos passados num crivo do catolicismo. Então nós temos uma pedagogia católica. O curso de História agora que foi indicado por Dom Bertrand de Orleans Bragança, dizendo como um dos melhores cursos de História do Brasil. Não é? Nós temos uma teologia, uma das melhores do país, filosofia. Nós temos o curso de psicologia, numa linha muito mais de Viktor Frankl do que de Freud, por exemplo. Então, nós temos realmente cursos católicos aqui. Então, escolha hoje o seu curso de graduação ou pós-graduação, seja presencial ou EAD, no Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. Está combinado? Vai lá no site, escolhe, e eu tenho certeza que você vai entregar a sua vida acadêmica a quem tem excelência no ensino
e ainda mais tudo baseado nos princípios católicos, sem sair um risco. Então, confira, para você ter uma ideia. E fazer um convite para você conhecer a Gruta do Arcanjo, né, meu amor? A maior imagem católica do mundo. 70 metros de altura, o São Miguel, que está sendo construído. A cabeça de São Miguel já está toda concretada, a coisa mais linda do mundo. Você vai olhar aí na imagem, pedir aí para a edição para colocar, quem for fazer a pré-produção. E você também pode ser um devoto que ajuda nessa construção. Então, fale aí nesse WhatsApp, diga, eu quero ser um devoto, que eu quero ter um pouco de mim nessa obra em honra a São Miguel. Tá combinado assim? Fala agora no WhatsApp, você vai ter essa grande oportunidade, tá bom? Quase 2 horas de conversa. Coisa boa. Sobrevivemos tarde da noite. Tá, gente, a gente está aqui produzindo esse conteúdo já no horário bem avançado, já é madrugada, porque foi o único horário que a gente conseguiu fazer acontecer isso daqui, mas deu tudo certo, né? Eu quero dizer ao professor Rudy que seja a primeira conversa de várias. Amém. Pisou em São Paulo, avise pra gente. Eu prometo, da próxima vez, não maltratar tanto você. Não foi. Não é, filha? Não maltratar de horário e de tudo, né? Mas eu quero também indicar... Você tem hoje uma plataforma ativa? Como que é? Como é que você trabalha nas redes sociais? Vocês podem se inscrever para receber informações sobre os meus trabalhos. Escola Ratzinger é o site. Tá. Você pode procurar o meu Instagram, Rudy de Assunção ou Escola Ratzinger, é tudo junto, né? E também eu fiz um novo perfil, Catecismo Explicado, onde eu vou começar a explicar o catecismo parágrafo a parágrafo. Mas, lá no meu perfil, Rudy Assunção, Rudy com Y, você vai encontrar as informações, tudo que você quiser que sair sobre Ben 16, eu estou informando por lá, para continuar a levar adiante o pensamento do nosso grande Papa. Você é rude só no nome, mas é um doce de pessoa. Tá certo, né, amor? Realmente uma maravilha. Tem spoiler aí, além do dicionário, que pretende aí, do ponto de vista de uma proximidade, você colocar aí para as pessoas? Vai sair agora, como eu disse, O Olhar para o Traspassado, que é um livro sobre cristologia espiritual. Espero que o dicionário saia no segundo semestre, se Deus quiser, porque essas coisas editoriais demoram. E já contratamos o direito de mais uma obra inédita de Ratzinger, mas que vai começar ainda o processo de tradução, mas uma obra que nunca foi publicada, e que vai fazer toda a diferença no cenário teológico, porque ali está Ratzinger ensinando a fazer teologia. Olha que lindo. Sairá. Os direitos já estão comprados da editora alemã, agora é só colocar em curso. Olha. Mas é um trabalho de formiguinha, um trabalho lento. Cara, parabéns pelo seu trabalho, pela sua força de levar aí ao mundo a escola de Ratzinger. E quero muito agradecer a sua generosidade de ter vindo aqui nesse horário, não é? E muito obrigado mesmo pela grande graça que tivemos de ter você aqui conosco de coração. Um detalhe, eu pretendo começar, talvez na semana que vem, a divulgação de um clube de leitura, porque hoje está no moda também o clube de leitura, né? Selecionei algumas obras fundamentais de Ratzinger para formar um grupo que queira ler de forma conjunta, porque às vezes quebrar essa barreira, né, de ler sozinho às vezes não é tão fácil. Então, se você quiser, quem está nos acompanhando, que quiser entrar nesse grupo, depois eu vou abrir as inscrições. Sim. Então, nós vamos ler Introdução ao Cristianismo, os 3 volumes de Jesus Nazaré, Introdução ao Espírito da Liturgia, Compreender a Igreja Hoje e Escatologia, se não esqueci de nenhum. Então, passar por todas as áreas, Cristologia, Eclesiologia, Escatologia, Liturgia e Introdução ao Cristianismo, que é uma obra densa que precisa realmente de um acompanhamento. Que maravilha, viu? Nossa. A você que esteve conosco, quero avisar que aqui se pegou pela metade, já está no YouTube, a partir de amanhã Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music, os cortes no TikTok, Instagram, Kawaii, em todos os lugares você encontra um pouco aqui da nossa conversa, tá bom? Que Deus abençoe a você e toda a sua família e até o próximo Santo Flow, se Deus quiser.